Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 1476 Castração. Ninguém aqui jamais viu o Spear Force reagir assim. Todas as forças de lâmina que eles já tinham visto eram planas e afiadas, mas esta parecia ter ganhado vida como se tivesse se tornado uma chama dourada por si só. No momento em que saiu da lança de Leonel, foi como se o mundo inteiro tivesse sido engolido, muitos espectadores sentindo os olhos vermelhos, os corações ficando agitados como se fossem eles que experimentassem a fúria de Leonel, como se a fúria dele fosse deles. Jova se viu voando para trás como uma pipa quebrada, suas runas divinas se despedaçando uma após a outra até que seu corpo foi engolido inteiro. A força da lança era precisamente como a personificação da fúria. Era descontrolado, selvagem, cheio de malícia e indiferente a qualquer coisa. Leonel baixou a lança, a lâmina irradiando um vermelho forte, como se tivesse acabado de ser colocada sobre uma camada de carvão. Continuou a tremer e rugir, sua agitação perfurando o véu do Palácio do Vazio. Leonel avançou sem a menor gota de suor na testa, imóvel e sem pressa. Ele nem mesmo se virou para verificar a situação de Jova, ele simplesmente deu um passo em direção a Elliot, que estava inconsciente. Suas runas divinas já haviam desaparecido há muito tempo. No entanto, Elliot não ficaria inconsciente por muito tempo. Um grito saindo de seus lábios quando a ponta da lança de Leonel pressionou sua virilha. O grito abalou as próprias almas daqueles que o ouviram. Os homens que estavam rindo com Elliot empalidecendo antes. Elliot não poderia estar mais acordado agora. Olhando para baixo horrorizado, ele observou Leonel continuar a moer lentamente sua lança. Sua voz saiu em gemidos agudos, mas ele não se atreveu a se mover. Mesmo seus mais leves tremores faziam ondas de dor percorrerem-no. Ele sabia que Leonel ainda não havia destruído as joias de sua família, mas isso não tornava a dor menos horrível. Não. Elliot não conseguia nem pensar direito, muito preocupado com o resultado. Mas se pudesse, ele se lembraria de que assim como a agressão sexual foi proibida, a castração também era um grande não no Palácio do Vazio. Havia muitos gênios de famílias poderosas aqui. Se alguém acabasse com todas as suas linhagens familiares, não poderia paralisar completamente uma família? Como algo assim poderia ser permitido? Assim, tal como o assassinato e a violação, a castração era um enorme tabu e a punição era igualmente rápida. Sentença de morte. O Palácio do Vazio não podia permitir qualquer espaço de manobra. No momento em que tal problema começasse, uma guerra total iria estourar. Você poderia aleijar alguém e humilhá-lo, mas não poderia cortar sua linhagem familiar. No entanto, a ponta da lança de Leonel continuou a descer lentamente. O estalar de carne e os uivos de Elliot tornaram-se matéria de pesadelos. A expressão de Leonel não mudou do início ao fim, seu controle impecável. Ele não dirigiu muito rápido ou muito devagar. Quando ele estava na metade, Elliot já estava espumando pela boca, a dor era tão grande que seus vasos sanguíneos estouraram ao rolar para trás, lágrimas vermelhas escorrendo e se acumulando no chão. O medo que tinham de Leonel parecia enraizado. Enquanto Elliot convulsionava no chão, ninguém se atreveu a dizer uma única palavra. Logo, um baque surdo soou nos ouvidos de todos. Naquele momento, mesmo sem verificar, eles sabiam que a coronha da lança de Leonel havia caído no chão sólido. E ainda assim, ele continuou por mais alguns minutos antes de retrair sua lança. Leonel quebrou 3 pedaços de um telhado de madeira próximo, garantindo não estragar sua integridade estrutural, antes de fincá-los no chão. Ele rasgou as roupas de Jova e Elliot antes de pendurá-las pelas mãos no topo dos postes de madeira. Então, com a mesma calma, ele apontou sua lança para o chão, começando a formar uma formação ao redor deles. Depois de vários minutos, ele parou e virou-se para Aina. Naquele momento foi como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Sua armadura divina desapareceu, seu sorriso iluminou o ambiente. Preparar? Aina sorriu e pegou as mãos de Leonel. A multidão se dividiu para permitir que os dois saíssem. Ninguém se atreveu a dizer nada por um longo tempo, uma espécie de silêncio total pressionando todas as suas cabeças. Mas quando a primeira pessoa percebeu o que havia acontecido, logo uma segunda pessoa o seguiu, e depois uma terceira. Os fracos deles olharam para o estado de Narat, de repente não ousando relatar o assunto. Mas havia outros aqui. Além disso, desta vez, este não foi um relatório para Triana, mas sim para o próprio Senado. Alguém quebrou uma das regras rígidas. A notícia demorou muito mais tempo a espalhar-se do que deveria devido ao enorme impacto das ações de Leonel. Quanto tempo se passou desde que alguém quebrou essas regras? Espere. Não fazia muito tempo, não é? Talvez há 20 ou 30 anos. E o nome dele também era Morales. Leonel não parecia se importar com esses assuntos. Ele conhecia as regras melhor do que ninguém, não precisava que lhe explicassem. Ele chegou ao local de sua zona-alvo junto com Aina. A região estava tão deserta quanto a primeira, mas Leonel tinha a sensação de que haveria outra comoção quando eles saíssem. Leonel entregou a placa da missão e entrou com Aina, deixando o discípulo supervisor sem palavras. Esta missão, ele tinha certeza de que era para 16 pessoas completarem juntas. Além disso, não era uma missão classificada no nível 6 da galáxia, porque um discípulo classificado no quadrante nível 9 estava assumindo. O jovem não teve muita chance de pensar sobre isso porque poucos momentos depois, uma aura poderosa desceu dos céus, tão avassaladora que o jovem quase caiu de joelhos, com a expressão distorcida. Ele pode não ser um grande discípulo já que estava assumindo missões tão fáceis, mas também não foi fácil reivindicar tais missões. Você precisava de conexões e para formar conexões precisava de habilidade.
Se essas missões pudessem ser realizadas de forma tão casual, todos não iriam querer uma maneira tão fácil de ganhar pontos de vazio? Isso tudo para dizer que esse indivíduo era mais forte que Jova, mas agora ele não queria fazer nada além de se ajoelhar. Bang. Capítulo 1477 Vestes Brancas. Parece que eu estava atrasado. A voz era fria e cortante, mas o feitor não se atreveu a dizer uma palavra. Ele simplesmente ficou em silêncio, seus membros tremendo de medo e da queda repentina de temperatura. Dentro da zona, enquanto o casal lutava contra um exército que deveria ter colocado o grupo em desvantagem, Aina não pôde deixar de se virar para Leonel, com a sobrancelha levantada. Você pensou nisso? Leonel sorriu. Pense no que fazer. Você sabe do que eu estou falando. Aina, é realmente hora de falar sobre fazer bebês agora? Estou um pouco envergonhado. Aina revirou os olhos. Leonel podia vivenciar muitas emoções, pelo menos em teoria, mas ela não achava que o constrangimento fosse uma delas. Ele já era tão desavergonhado quanto você poderia imaginar. Devíamos apenas ter fugido. Por que você insistiu em entrar na zona? Você não se acha um pouco teimoso? Você não pode usar a língua para escapar de tudo, você sabe. Minha língua? Parece que já faz tanto tempo que você não vê o que ele pode fazer que se esqueceu da minha habilidade. A voz de Leonel explodiu como se ele fosse um valente rei da Idade Média. Até mesmo seus padrões de fala mudaram. Diante de tal coisa, Aina só poderia ficar sem palavras. Como ele conseguiu tornar tudo tão pervertido? Ele estava realmente tão reprimido? Você sabe que não foi isso que eu quis dizer, fale sério. Estou falando sério também. Seriamente. Seriamente. Aina de repente sentiu vontade de jogar o machado na cabeça de Leonel. Se eles não estivessem no meio de um campo de batalha, ela também teria feito isso. É melhor você explicar agora, senão não falarei mais com você. Leonel riu. Tudo bem, tudo bem. A comoção que Leonel esperava fora do portal da zona não foi uma grande comoção. Na verdade, era um silêncio mortal, silencioso a tal ponto que até mesmo as batidas dos corações e a superficialidade de sua respiração podiam ser ouvidas. No centro de tudo, um jovem adornado com vestes brancas permanecia em silêncio, com os olhos fechados e o corpo imóvel. Parecia que mesmo que o próprio mundo desabasse, ele não se moveria nem um centímetro. Uma camada de gelo cobriu lentamente o ambiente ao seu redor, mas isso não parecia ter sido feito intencionalmente. Era como se a presença dele fosse gelada e, portanto, afetasse o meio ambiente. Ele não precisava tentar causar tal efeito. No momento em que qualquer coisa entrasse em seu domínio, congelaria. O discípulo supervisor classificado na galáxia estava tremendo, com as sobrancelhas e os cabelos já cobertos. No entanto, ele não se atreveu a se mover. Era seu trabalho ignorar este portal. Embora em circunstâncias normais ele teria alguma margem de manobra, ele não se atrevia a tomar tais liberdades agora, não com este jovem aqui. Ele reconheceu aquelas vestes brancas, aquele emblema com uma espada alta entre correntes quebradas em seus colarinhos altos. Um Fettered Blade Party, a atual maioria do Senado. Ele não sabia por que estava aqui, mas isso simplesmente não importava. Do outro lado do Palácio do Vazio, as notícias se espalharam como fogo. O reaparecimento de Leonel depois de um ano foi como um flaban explodindo em todas as suas mentes. Muitos foram até o local do crime, apenas para encontrar duas beldades completamente nuas com um jovem no meio delas. A virilha ensanguentada deste último era algo que ninguém podia ignorar, destacava-se como um polegar machucado, fazendo um vento gelado cortar seus pescoços. Membros da facção de Triana chegaram pouco depois. Vendo tal cena, eles ficaram chocados, depois envergonhados e depois enfurecidos. Leonel paralisando seus membros já era o suficiente para deixá-los furiosos, mas isso foi demais. Qualquer facção que se preze teria laços muito estreitos entre si, e este era, ainda mais, o caso de facções construídas em torno de famílias singulares como a de Triana. Elliot era o único entre os três que não fazia parte da família Viror, e ambos eram mulheres. Leonel realmente se atreveu a despir as mulheres da família Viror para que todos vissem assim? Absolutamente enfurecidos, muitos correram para derrubá-los, tentando fazer os espectadores fugirem. Mas o Palácio do Vazio tinha muitos gênios, uma única facção, especialmente uma mera facção prateada, não poderia ter esperança de controlar as massas. Ainda assim, muitos tiveram que dar uma cara a Triana. Afinal, ela controlava os centros médicos do Galaxy Rank e abaixo. Os médicos estavam no topo da lista das pessoas que a maioria não ousava ofender. No entanto, quem poderia imaginar que, quando avançassem, seriam rejeitados? Não era que eles não tivessem visto a formação que Leonel havia desenhado. Mas quem aqui acreditava que algo que Leonel havia desenhado casualmente e por capricho poderia impedir especialistas da sexta dimensão de alto nível? Cada vez que avançavam, voavam de volta com a mesma força. E toda vez que avançavam com um ataque, entravam em pânico ao perceber que não havia barreira alguma. Se eles enviassem um ataque com força total, estariam apenas matando Elliot, Emony e Jova. Mesmo depois de várias dezenas de minutos, ninguém conseguia encontrar um método para lidar com isso. Eles só podiam tentar cercar e construir uma barreira, mas Leonel os havia pendurado alto demais para que isso fosse feito rapidamente. Irmã! Um grito cortou a atmosfera, uma jovem avançando. Se Leonel estivesse lá, teria reconhecido muito bem esta mulher. Era a mesma mulher que dirigia a loja de remédios da Vila 0012, Rosamond. Ela avançou, conseguindo agarrar Jova pouco antes da barreira de Leonel fazê-la voar de volta com o dobro da velocidade. Bang! Rosamond caiu pesadamente no chão, mas ela já havia tirado várias vestes para cobrir o corpo da irmã, com o olhar tão vermelho quanto poderia estar. Naquele momento, apenas 6 horas depois de entrar na zona, o portal se deformou e Leonel e Aina saíram de mãos dadas.
Leonel piscou, sentindo o vento gelado ao redor. Foi precisamente então que o manto branco que vestia os olhos do jovem se abriu. O som de espadas desembainhadas ecoou pelos céus, o estalar do gelo dançando ao longo das linhas do espaço. Leonel Morales, tendo quebrado um dos tabus do Palácio do Vazio, eu condeno à morte. Capítulo 1478 Micart. A atmosfera congelou e aqueles que conseguiram chegar a tempo de assistir sentiram o peito contraído. Porém, naquele momento, Leonel piscou, virando a cabeça para Aina. Eu sinto que fui transportado para algum filme de artes marciais de baixo orçamento. Sou só eu? Aina, cuja expressão ficou um tanto séria, não pôde deixar de vacilar. Seus lábios macios rolaram enquanto ela tentava conter o riso. Leonel era fã de uniformes legais, mas isso era demais. Na verdade, beirava o cafona e até ultrapassava um pouco os limites. Olhos semicerrados, expressão arrogante, aura fria e aquelas vestes brancas e puras. Leonel quase teve vontade de vomitar. Uniformes legais estavam bem, mas como você poderia sair em público assim? Tenho certeza de que é assim que todos da festa da lâmina livre se vestem, Aina disse levemente, tentando permanecer séria. Todos eles? Ninguém disse a eles que eles pareciam ridículos? Aina parecia não aguentar mais, um bufo adorável deixando seu nariz completamente fora de controle. Ela não conseguia mais manter sua expressão séria, mesmo que quisesse. No final, ela se dobrou de tanto rir, acertando o braço de Leonel. Aqueles que estavam assistindo não puderam deixar de fazer expressões estranhas antes que seus olhos pousassem no jovem vestido de branco. Ninguém nunca tinha falado sobre isso antes, mas essas vestes eram realmente um pouco cafonas. Ao contrário das vestes oficiais do Void Palace, que tinham um toque moderno, o uniforme oficial do Unfettered Blade Party não mudava há gerações. Parecia que tinha séculos de idade. Isso ainda estaria bem se não fosse pelas atitudes arrogantes dos jovens que o usavam. Realmente parecia que todos eles estavam tentando se tornar os personagens principais de suas próprias histórias. Quando ninguém realmente pensou sobre isso, ainda era aceitável. Mas depois que Leonel mencionou isso com tanto brilho e genuinidade, parecia que a festa da lâmina livre de repente se tornou um bando de crianças brincando de super-heróis na sala de estar dos pais. Se algum dia eu desenhar um uniforme tão ruim, por favor me avise com antecedência. Eu não seria capaz de me olhar no espelho se descobrisse tarde demais. O fascínio de Leonel por uniformes legais significava que ele tinha toda a intenção de criar os seus próprios uniformes no futuro. Como ele poderia não ter certeza de que seus exércitos estavam em boa forma? Tudo bem, isso é o suficiente. Aina ofegou, empurrando Leonel para longe. Aina sabia muito bem que Leonel tinha feito isso de propósito. Dado que Leonel entendia bem as pessoas, se o que ele quisesse fazer fosse acalmar a situação, teria adotado uma abordagem muito diferente. Claramente, porém, ele estava provocando esse jovem e não parecia se importar com o fato de estar dando um tapa na cara do partido da lâmina livre ao mesmo tempo. O jovem permaneceu imóvel, mas pelo som das espadas no ar ficou claro que seu humor havia mudado. De uma fria indiferença, houve uma força adicional em sua aura. Ele não disse uma palavra, não perdeu tempo com gentilezas, nem pareceu respirar ou dar um passo certeiro. No momento ele era uma espada embainhada e no seguinte ele a soltou, uma luz ofuscante rasgando a lança e aparecendo diante de Leonel num piscar de olhos. Estava claro que ele tinha toda a intenção de matar. Não havia necessidade de dizer nada. No entanto, justamente quando a luz ofuscante estava prestes a entrar num raio de 5 metros de Leonel, algo surpreendente aconteceu. Clang, bang. Leonel nem se preocupou em dar um único passo, nem se encolheu diante da força da espada, nem pareceu fazer esforço. Assim como o jovem, suas mãos não se moviam e suas expressões permaneciam impassíveis. Mas o que foi chocante foi o fato de que a força de lança da quinta dimensão de Leonel contra-atacou o que era claramente a força da espada da sexta dimensão sem muita dificuldade. Leonel observou indiferentemente enquanto a força da lança e da espada se envolviam antes de sair de controle e se quebrar em partículas de luz branca e dourada. Se o objetivo é me matar, eles provavelmente deveriam ter enviado alguém mais forte. Sua lâmina não está fria o suficiente e sua espada não está afiada o suficiente. Algo nas palavras de Leonel foi decididamente cortante. As palavras ecoaram em seus ouvidos, despertando algo profundo dentro deles, mesmo sem entender como subconscientemente sentiam que ele estava falando a verdade. Seja por coincidência ou qualquer outra coisa, a força da espada do jovem pareceu diminuir e enfraquecer, até mesmo os sons das lâminas afiadas diminuindo em certa medida e diminuindo a frequência. Os olhos do jovem pareciam finalmente ver Leonel pela primeira vez. Alguém na quinta dimensão bloqueou um ataque dele? Algo assim era possível? Ele não conseguia nem imaginar como tal coisa era possível. Mesmo que o ataque tenha sido casual, mesmo que ele não tenha sacado sua lâmina ou ativado suas runas divinas, isso era ridículo. Eu vejo, o jovem disse levemente. Acho que faz sentido, qualquer um que conseguisse chegar aqui não se permitiria simplesmente ser morto. Mas tudo bem, matar você e se vingar do braço do meu tio valerá a pena. O braço de um Suyard em troca da cabeça de um Morales. Este é um começo digno até o dia em que eu mesmo assumir a cabeça de Velasco. Meu nome é Micrat. Deixo este nome não para você, mas para que outros entendam no futuro que o nome Suyard não é aquele que você pode ignorar casualmente como quiser. Não importa quem você seja. As palavras eram afiadas, venenosas e claramente cheias de desrespeito. Leonel, no entanto, que estava planejando brincar casualmente por um tempo e forçar essa pessoa a cair em uma armadilha antes de revelar suas verdadeiras intenções, parou de repente. A diversão em seus olhos desapareceu, sua expressão não se tornou tão fria, mas algo além disso.
Era difícil de explicar, mas era o tipo de expressão que alguém reconheceria quando a visse. O tipo de um mortal olhando para uma formiga, um imperador olhando para um assunto, um deus olhando para um servo. Tirar a cabeça do pai dele? Ele foi capaz de arrancar a própria cabeça? Leonel não disse uma palavra, apenas deu um passo e desapareceu de vista. Quando ele reapareceu novamente, o barulho das correntes cantou na escuridão. Capítulo 1479 Justiça. Quando Leonel finalmente diminuiu a velocidade o suficiente para ser rastreado a olho nu, ele estava envolto em um azul radiante. No entanto, isso durou apenas um breve instante antes que tudo que alguém pudesse ver fosse um ouro ofuscante. As pupilas de Mikrat se contraíram, a ponta da lança de Leonel parecendo cada vez maior aos seus olhos. Ele não pôde deixar de notar que Leonel havia cruzado seu domínio sem o menor obstáculo, totalmente indiferente à sua aura de frio. Reagindo rapidamente, Mikrat formou um selo com a mão esquerda, fazendo com que um escudo de gelo aparecesse diante dele em menos de uma fração de segundo. No entanto, assim que apareceu foi perfurado, a força de lança residual enviou Mikrat voando para longe. Por onde quer que seu corpo passasse, o espaço brilhava e a névoa congelou em pingentes de gelo, até o próprio vento parecia condensar, apenas para ser esmagado por seu impulso no instante seguinte. Os pés de Leonel tocaram levemente o chão, sua armadura divina brilhando. Aquele sinal de mão que Mikrat fez no momento final foi bastante interessante e Leonel só precisou de uma olhada para saber o que era. Embora valesse a pena ocultar alguns índices de habilidade, havia outros que eram uma parte tão importante do seu estilo de batalha que seria tolice fazer isso. Leonel foi um desses exemplos. Esconder seu índice de habilidade seria uma escolha bastante estúpida. Ele só fazia isso quando queria mudar de ritmo, e isso só aconteceu uma vez. Normalmente seu índice de habilidade estava sempre agitado em segundo plano, a única diferença era o quanto ele o estava usando. Claramente, o mesmo acontecia com Mikrat. Não é novidade que a habilidade de Mikrat era mais auxiliar. Essas habilidades eram as melhores para fazer grandes partes do seu estilo de batalha, em vez de se esconder. Seu índice de habilidade caiu em uma categoria de manipulação de energia e era mais precisamente conhecido como índice de habilidade de controle nodal. Em seu nível mais baixo, este índice de habilidade permitia formar nós de força maiores do que a maioria, e seus caminhos de nós de força também eram grandes em comparação. No seu Tier 4, no entanto, pode-se controlar e mudar livremente a localização de seus nodos de força como quiserem, sem qualquer dano ou dano a si mesmo. Isso parecia uma habilidade desnecessária. Afinal, todos sempre teriam uma configuração de node que melhor lhes convinha e que seria decidida desde muito cedo. No entanto, havia um caminho e um tipo de técnica de arte da força que Leonel havia aprendido na Biblioteca do Vazio que tornava tal habilidade não apenas valiosa, mas também extremamente poderosa. Para encurtar a história, Mikrat poderia designar uma nova posição para seus nodos de força com um sinal de mão diferente. Leonel não ficaria surpreso se tivesse centenas, se não milhares de sinais manuais. No momento em que ele ativasse esse sinal de mão, seus nodos e seus caminhos mudariam de posição, formando uma arte da força e implantando a técnica instantaneamente. Não só a técnica seria implantada com extrema velocidade, mas como o próprio corpo de Mikrat estava ressoando com ela, também era muito mais poderosa do que a maioria das técnicas. Mikrat não precisava perder tempo aprendendo e memorizando as artes da força, nem precisava perder tempo aprendendo o controle e o fluxo precisos da força. Tudo o que ele precisava fazer era escolher uma técnica que gostasse, meditar por algumas horas, escolher um sinal de mão para ela, vincular esse sinal de mão a uma nova configuração de nodo, e então ele seria capaz de implantá-lo na batalha como ele. Satisfeito. Essa habilidade, se usada por alguém inteligente e com os recursos necessários, era realmente assustadora. Mikrat mal estava preparado para a velocidade de Leonel e ainda estava desprezando este último, mas ainda assim conseguiu reagir com uma defesa tão poderosa. Enquanto Leonel estava um pouco impressionado com Mikrat, aqueles que estavam assistindo sentiam exatamente o oposto. Mikrat era membro do Partido da Lâmina Livre. Ele estava a não mais de 1 ou 2 décadas de se tornar um discípulo classificado no setor, e ainda assim alguém na quinta dimensão o enviou voando com uma única lança. Isso foi ridículo. Se o Partido da Lâmina Livre não tivesse confiado em Mikrat, eles nunca o teriam enviado. Esta não era uma cena que alguém esperava ver. Naquele momento, Mikrat caiu contra o chão, mas surgiu no instante seguinte, seu corpo disparando para o céu. Ele formou outro selo de mão, fazendo com que várias espadas de gelo se formassem ao seu redor. Eles se envolveram em Sword Force, disparando como meteoros em chamas enquanto Mikrat caía do céu. No entanto, o domínio de Leonel parecia ainda mais forte agora que ele segurava uma lança nas mãos. Um tornado sinuoso de Spear Force se manifestou destruindo-os em pedaços. Leonel deu um passo à frente, as costuras de sua armadura divina irradiando uma luz dourada ofuscante enquanto 3 caudas ilusórias se estendiam por dezenas de metros. Domínio da luz estrelada. Quando Leonel deu mais um passo, desapareceu mais uma vez. Mikrat pensou que já havia se ajustado à velocidade de Leonel depois da primeira vez, mas seus olhos só se arregalaram quando percebeu que havia perdido Leonel de vista mais uma vez. Ainda outra lança apareceu entre suas sobrancelhas. Mais um escudo de gelo se formou. E Mikrat foi mais uma vez enviado voando de volta como uma bala em alta velocidade. Bang! Mikrat foi completamente humilhado. Suas palavras de grandeza pareciam soar bastante vazias, assim como suas vestes brancas. Outro rugido soou e um pilar de gelo gelado subiu aos céus. As runas divinas de Mikrat ganharam vida, a palma da mão virando para revelar sua espada azul gelada. Ele estava farto. Mas certo então. É o bastante.
Cornelius apareceu entre os dois jovens como se sempre tivesse estado lá, fazendo com que Mikade sentisse como se sua aura imponente tivesse caído como uma gota no oceano. O olhar de Cornélio voltou-se para Leonel, mas para sua surpresa, este já havia retirado a armadura. Depois de ouvir o que havia acontecido, Cornélio sabia que precisava vir. Ninguém sabia o que aconteceu com Leonel na Torre do Vazio, mas havia potencialmente a chance de que ninguém além dos anciãos do Vazio pudesse esperar lidar com Leonel se o que aconteceu antes ocorresse novamente. Mas o que ele não esperava era que Leonel fosse tão cooperativo. As próximas palavras de Leonel realmente o deixaram sem palavras. Ancião, sou apenas um pequeno discípulo classificado no quadrante, mas fui atacado por um membro do partido classificado da galáxia que tinha toda a intenção de me matar. Ele até disse que se vingaria das ações do meu pai arrancando minha cabeça e até ameaçou arrancar a cabeça do meu pai no futuro. Isso é uma violação de uma regra de nível 3 e de 2 regras tabu, sem mencionar várias outras violações que seriam muito longas para listar. Terei que pedir-lhe que, por favor, defenda a justiça. O lábio de Cornélio se contraiu. Ele tinha acabado de sair do ciclo dos sonhos de Leonel, esse garoto queria jogá-lo em outro? Não foi você quem quebrou a lei do tabu primeiro? Cornélio só podia culpar a si mesmo, devia ser um glutão de castigo. Capítulo 1480 Amperes-hora certo. Muitos ficaram surpresos. A única coisa que parecia fazer sentido era que Leonel ou não tinha percebido a gravidade do que tinha feito, ou realmente pensava que poderia usar o seu apoio para evitar esse castigo também. Os rumores sobre como Leonel ganhou o símbolo ametista já circulavam há muito tempo, mas depois que ele derrotou a Mary, grande parte dessa conversa foi interrompida. Os únicos que mantiveram essa narrativa foram aqueles que sabiam que a Mary havia sido reprimido durante aquele período, mas não era como se a família Suyard saísse por aí expondo os segredos de sua herança de família de forma tão casual. Além disso, a Mary também não se importava em dar desculpas, então fora alguns poucos que sabiam a verdade, essa conversa foi encerrada há muito tempo. Isso mostrou que tipo de monstro a Mary era e que tipo de peso seu nome tinha. Derrotá-lo foi o suficiente para dar a Leonel o dinheiro que ele precisava para não ter mais que lidar com conversas tão irritantes. Mas infelizmente não foi aí que seus problemas pararam. As notícias do Arco do Leão Branco ainda estavam na mente da facção do Arco, só que Leonel fez tão poucas aparições no ano passado que ninguém conseguiu detê-lo. E obviamente atacar a facção da Lança foi uma grande impossibilidade. Depois houve o estranho problema com a Torre do Vazio. Os anciãos do Vazio obviamente não divulgaram a notícia do que realmente aconteceu porque o assunto era muito delicado e, como tal, deixaram a decisão aos caprichos do Senado do Vazio. Este foi, claro, também um método de proteger Leonel. Se os outros soubessem que foi realmente a habilidade de Leonel que lhe permitiu subir tão alto e que não havia nada de errado com a Torre do Vazio, o nível de comoção que ela causou não seria pequeno. Muito menos o domínio humano, os espiões de outros domínios raciais levantariam uma sobrancelha, embora a maioria não soubesse. Como poderiam os anciãos do Vazio não estar cientes de que as outras raças começaram a prestar cada vez mais atenção à sua raça humana recentemente? Quanto mais a Terra se aproximava da maturidade, mais próximo o verso dimensional parecia crescer da guerra total. Porém, foi justamente por isso que mais insatisfação foi causada. A regra era que somente concluindo o 10º andar na primeira tentativa você poderia se tornar um discípulo classificado na galáxia. Se você falhou, então você deve começar no quadrante nível 1 classificado como qualquer outro detentor de Golden Token. No entanto, por causa da primeira nova, Leonel foi realmente capaz de se tornar um discípulo classificado no quadrante nível 9 desde o início, tratamento que ninguém mais recebeu. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ainda havia a questão de permanecer na facção da Lança de Graça, e agora ele havia castrado pessoas antes de exigir justiça para si mesmo? Mesmo os partidos neutros ficariam insatisfeitos ao ver estes assuntos desenrolarem-se um após o outro. O Palácio do Vazio deveria ser o auge do domínio humano, não deveria haver ninguém com uma formação forte o suficiente para fazê-lo balançar de um lado para o outro. E no entanto, era exatamente isso que Leonel parecia fazer diariamente. Havia pouco que Leonel pudesse fazer a respeito de tais impressões. Às vezes, a primeira impressão era a mais importante. Havia uma razão para ele estar tão furioso com Orinique por espalhar tal informação, mesmo que fosse tecnicamente verdade. Ele havia arruinado a reputação de Leonel só para poder encher os bolsos. Leonel só poderia continuar a provar que as pessoas estavam erradas. Poderíamos ser enganados pela personalidade habitual de Leonel, pensando que ele era um indivíduo que vivia para agradar aos outros. No entanto, a realidade é que só porque Leonel podia ser carismático dada a situação, não significava que estivesse obcecado em ter pessoas como ele. Na verdade, foi bem o contrário. Muitas vezes ele não podia ser incomodado. Foi por isso que ele sempre teve tanta dificuldade no verso dimensional. Depois que as coisas começaram com o pé errado, ele não se incomodou em consertá-las. De volta à Royal Blue Academy, quando aqueles jovens ricos e nobres de sua escola desprezavam suas origens na Ilha Paraíso, ele também não se importava com eles. Foi porque ele passou 4 anos com eles que as coisas eventualmente mudaram. Com as suas outras organizações, Leonel não passou mais do que alguns meses aqui e ali. Mas com Camelot, as coisas não mudaram. Com a Slayer Legion, ele não estava se dando bem com eles agora? Mesmo com Valiant Heart Mountain, ele não os ajudou a salvar a maioria de seus alunos? A vida de Leonel pareceu ser sempre assim. Por alguma razão, naquele momento, os pensamentos de Leonel voltaram ao rosto de Ania. Ele não sabia por que de repente fez isso. Seus pensamentos atuais não pareciam ter nada a ver com ela.
E ainda assim, as faíscas de sua Dranscap pareciam estar trabalhando tão duro quanto podiam, sem sucesso. Apesar de quanto tempo esses assuntos levaram para serem descritos, ainda não passou de um piscar de olhos para Leonel. No entanto, quando foi pego de surpresa pelo rosto de Ania, sua pausa tornou-se mais óbvia para as pessoas ao seu redor. Vendo que Leonel não se explicava, Cornélius franziu a testa. Será que ele estava apenas dizendo bobagens e esperando que Cornélio o ajudasse a acalmar as coisas? Cornélio sentiu uma dor de cabeça chegando. Se eles realmente mataram Leonel, e se aquele homem fizesse outro ataque violento? Da última vez ele nem tinha provas de que eles faziam parte da morte de seu pai, mas mesmo assim ele havia causado tanto caos. Desta vez não haveria dúvida de que Leonel foi de facto morto pelas mãos deles. O que ele deveria fazer? A hesitação de Cornélius pareceu ser percebida pelos estudantes ao redor, fazendo com que seus corações gelassem. Será que mesmo quebrar a lei do tabu não foi suficiente para os anciãos do vazio lidarem com Leonel? Onde estavam as regras? E se um deles fosse o próximo? Naquele momento, Leonel balançou a cabeça, entendendo que não conseguiria fazer as conexões finais agora, por mais que tentasse. Certo. Leonel quase esqueceu que deveria começar uma explicação agora. Capítulo 1481 Repreendido. Certo, como eu estava dizendo, brigas entre discípulos geralmente não são policiadas e a competição é incentivada, mas tal coisa também só é permitida dentro de certas limitações. Se um veterano classificado no domínio descesse para me atacar com sua espada, como eu conseguiria sobreviver? Assim, as lutas entre discípulos com grandes divisões de classificação entre eles devem ser sancionadas ou ocorrer durante certas exceções. Por exemplo, se eu entrar no território de uma facção, eles podem lidar comigo com os alunos e com todo o rank acima de mim sem quebrar as regras. Ou se eu atacar primeiro um discípulo de classificação mais alta, então não importa qual é a classificação dele. No entanto, nesta situação, isso não aconteceu. Estou apenas no nível 9 do quadrante, mas esse indivíduo Mikrat me atacou. Ele não apenas me atacou, mas também atacou para matar. Isso é uma violação de uma lei tabu. A lei exata afirma que é proibido matar ou matar com intenção de um colega discípulo. Geralmente é impossível provar a intenção de matar, por isso raramente é aplicada. Mas ele falou claramente que tinha intenções de me matar, tenho certeza que muitos ouviram. Mas esta foi apenas uma das leis do tabu que ele quebrou. Outra é que um discípulo do Palácio do Vazio é o árbitro da paz para o domínio humano. Eles não devem impor as mãos ou ter a intenção de prejudicar os plebeus. Posso ignorar muitas coisas, mas conheço meu pai bem o suficiente para saber que é impossível que seu nome não esteja em pelo menos uma tabela de classificação. E ainda assim, não vejo o nome dele. A única explicação é que seu nome foi apagado dos registros, o que significa que ele não é uma pessoa do Palácio do Vazio e deveria poder receber sua proteção. E ainda assim, esse indivíduo Mikart disse que iria cortar sua cabeça no futuro? Isso não é intenção de prejudicar os plebeus? Eu poderia listar muitas outras violações que ele atravessou, especialmente porque ele está de plantão como representante de um líder da maioria. Como não parece que você acredita em mim, ainda posso listar pelo menos um. Quando ele veio para cá, ele disse: eu te condeno à morte. Mesmo se eu cometesse o crime de violar uma lei tabu, isso ainda seria motivo para punição. A justiça vigilante não é permitida e representa a quebra de outra regra. Se alguém pudesse distribuir punições, então para que precisaríamos do Senado vazio? Se isso não for suficiente, posso listar outro também. É o bastante. Cornélio finalmente não aguentou mais. No momento em que Leonel começou a falar de Velasco e até o chamou de plebeu, quase não conseguiu mais parar de rir. Tinha que haver um limite para a falta de vergonha. Essa regra existia para proteger os fracos, não para proteger o homem de quem até os anciãos do vazio estavam apreensivos. Aina mordeu os lábios com força tentando conter o riso. Grande parte da multidão, mesmo os insatisfeitos com Leonel, não pôde deixar de desviar o olhar, tentando esconder a diversão nos olhos. Até o próprio Cornélius foi forçado a parar Leonel antes que ele chegasse perto de perder a compostura. A única pessoa que parecia verdadeiramente enfurecida era o próprio Mikart. Porque ele estava sendo tratado como uma espécie de palhaço saltador. Ele tinha conseguido manter a calma antes porque já via o sinal da morte de Leonel. Mas depois de ser jogado para trás 2 vezes e forçado a parar pouco antes de poder liberar toda a sua força, ele se sentiu sufocado além de qualquer comparação. Agora ele foi forçado a ficar aqui e ouvir as bobagens de Leonel. Foi absolutamente irritante. Leonel, isso é um assunto sério. Como você está tão familiarizado com as leis, também deve saber que o que fez é intolerável. Isso não pode ser permitido. Eu quebrei uma lei do tabu? Leonel piscou, fingindo confusão. Eu li as leis do Palácio do Vazio do começo ao fim, mas mesmo que não tivesse lido, existem apenas algumas leis do tabu e todo mundo as conhece. Eu não seria estúpido o suficiente para quebrar um acidentalmente. A testa de Cornélio franziu-se. Isto era muito menos engraçado. Leonel não estava levando o assunto a sério. Deixando de lado o fato de que ninguém acreditaria que uma existência da quinta dimensão tivesse lido todas as suas leis de frente para trás. Apenas o fato de Leonel ousar dizer isso fez com que a impressão favorável de Cornélius despencasse. Leonel pensou que iria apenas ajudá-lo a varrer esse assunto para debaixo do tapete? Mesmo que Cornélio soubesse que matar Leonel causaria problemas, ele foi um homem que seguiu a letra da lei até o fim. Mesmo que ele tivesse que permitir que o Palácio do Vazio o sacrificasse para saciar a raiva de Velasco, ele faria isso. Mas ele não deixaria Leonel andar em cima de sua cabeça assim. Leonel. A voz de Cornélius era muito mais forte, o impulso de uma existência da 7ª dimensão florescendo em ondas. Muitos não puderam deixar de dar um passo para trás. Leonel franziu a testa, sua atitude brincalhona desapareceu. Isso é tão chato, disse Leonel, interrompendo Cornélius. Ninguém mais se preocupa em fazer pesquisas.
Alguém disse que castrei uma pessoa agora é fato? Algum de vocês que veio punir foi verificar? O tabu afirma que o crime de castração é punível com a morte, mas não fui eu quem o castrou. Esmaguei seu pênis e uma de suas bolas, a outra está bem. Ele pode ter filhos no futuro. Tenho coisas para fazer, vou verificar qual é a verdade antes de perder meu tempo. E também espero que esse suposto membro da família Suyard também seja punido de acordo com os padrões da lei. Leonel pegou a mão de Aina e foi embora, indo direto para a próxima missão. O lábio de Cornélio se contraiu. Ele estava tentando ajudar Leonel anteriormente, como de repente ele acabou sendo repreendido. Esmagou apenas um pênis e uma bola? Ele deveria ir e verificar isso agora? A expressão de Cornélio mudou repentinamente pensando em alguma coisa. Ele deu um passo no ar, desaparecendo em um piscar de olhos. Micart foi deixado para trás, fervendo. Capítulo 1482 Jogo sujo. Por que você escolheu essa abordagem? Ele estava tentando ajudar, você sabe. Ele não merecia isso, disse Aina com desaprovação. Ao ouvir isso, Leonel assentiu. Você não está errado, mas eu queria sair daí rápido. Ele precisa chegar lá rapidamente se quiser impedir o que provavelmente acontecerá e este foi o caminho mais rápido. Se eu tivesse dito isso de maneira mais gentil, ainda estaríamos lá trocando palavras. Aina ergueu uma sobrancelha. Leonel não estava errado. Mas, o que exigia tal velocidade? Ela balançou a cabeça por um momento antes de repente pensar em algo. Seu olhar brilhou com fúria. Você pensa? É possível. Eu realmente não pensei sobre isso antes, mas depois de ver Micart, eu não deixaria isso passar. Você não está preocupado? Leonel sorriu. Na verdade, a formação que desenhei em torno deles não é tão fácil de lidar. Eles seriam capazes de derrubar as duas mulheres desde que sua força fosse grande o suficiente. Mas será preciso mais do que força para derrubar aquele bastardo. Leonel desligou Elliot no meio das duas mulheres por um motivo. Na verdade, a estaca de Elliot foi enterrada bem no centro da formação. Leonel era um homem que conseguiu teletransportar dezenas de gênios das profundezas de um ninho rapax. Mesmo que ele não tivesse pegado uma pena de criação de força há mais de um ano, sua habilidade ainda estava aumentando aos trancos e barrancos. Fosse por seus avanços sutis na compreensão, sua compreensão de caligrafia e poesia, ou sua passagem pelo mundo. Biblioteca vazia. O número de artigos de pesquisa que Leonel leu sobre artesanato e anéis espaciais, especialmente, era astronômico. Provavelmente não havia outro discípulo abaixo do nível de domínio que entendesse melhor como manipular o espaço através das artes da força do que ele agora. Se eles pensassem que enganar seus olhos e tirar vantagem dele era tão fácil, estariam muito enganados. À medida que Leonel e Aina entravam juntos na segunda zona, as suposições de Leonel tornavam-se realidade em tempo real. Os membros enfurecidos da facção Treana já haviam conseguido derrubar Jova e Emoni, mas agora, por mais que tentassem chegar até Elliot, eles foram jogados para trás. A própria Treana parecia se recusar a aparecer, mas muitos membros de sua facção estavam tentando salvar a face derrubando-o. No entanto, havia vários no grupo que tinham rostos mais escuros que o normal. Nesse ritmo, não seremos capazes de cumprir o comando do líder da facção. Isso é ridículo, não acredito que não possamos lidar com isso. O especialista da força terrestre já apareceu? Precisamos quebrar o chão e então poderemos chegar até ele. Já tentamos isso, mas ele não era forte o suficiente. Você sabe que abrir caminho neste lugar é difícil. Os únicos especialistas em afinidade com a Terra com algum tipo de força neste lugar antes de alcançar os níveis superiores da sexta dimensão são os Morales. Todos os outros fedem. Então só temos que convidar um deles. Temos muitos na facção. Você sabe que no momento em que nos tornamos prata, estávamos em uma corrida para o ouro. O líder da facção não está mais disposto a ser paciente. Passamos muito tempo na classificação bronze construindo nossa base. É hora de explodir em crescimento. Eles estão todos fazendo missões? Nem sequer um permaneceu. Não há como evitar, os méritos de batalha são nosso maior ponto fraco desde que a líder da facção perdeu a maioria dos méritos do vazio que ganhou nas tabelas de classificação. É por isso que isso é tão importante. Porra, vou tentar de novo. Um jovem avançou, os pés batendo forte fora das linhas que Leonel havia traçado antes de se lançar para frente. Sua velocidade não era nem um pouco lenta e sua força era ótima. Muitos que viram isso só conseguiram acenar para si mesmos. Os discípulos classificados na galáxia da facção Green Thread de Triana não eram nada fracos, apenas Leonel parecia fazê-los parecer assim. Normalmente a essa altura, a multidão já teria se dispersado há muito tempo, e isso aconteceu. Infelizmente para sua facção de grau prata, Leonel os amarrou bem no meio da estrada principal que levava a uma sessão do Senado. Não havia como escapar disso. O jovem disparou como uma bala rápida, mas imediatamente percebeu que não conseguiria sobreviver. Foi nesse momento que uma luz sinistra brilhou em seus olhos. Um chicote apareceu em sua palma e estalou como um raio antes que ele sacudisse o pulso. Para quem está de fora, parecia que ele estava tentando matar Elliot pela estaca, mas ele sabia seu verdadeiro motivo. Justamente quando o chicote estava prestes a alcançar a estaca, uma forte flutuação espacial fez o jovem cambalear para trás. Mas quantas vezes o jovem passou por isso? Ele já estava preparado. Naquele exato momento ele perdeu o controle do chicote e este mal mudou de trajetória, mirando na virilha de Elliot. A região não passava de uma bagunça sangrenta. A essa altura, o vermelho já havia desbotado e endurecido, tornando-se pedaços de carne preta e pendurada que ninguém conseguia distinguir do outro. Foram apenas os membros da Green Thread Faction que notaram que Elliot ainda tinha um testículo sobrando. Quando isso foi transmitido a Triana, ela deu um comando muito simples. Esmague.
Seu objetivo era claro. Ela não dava margem de manobra a Leonel e queria forçá-lo a um beco sem saída. O que aconteceria se as alegações de Leonel fossem investigadas, apenas para que todos soubessem que ele realmente mentiu e que Elliot foi realmente castrado? A greve do jovem foi cruel e sua atuação foi perfeita. Além disso, todos já acreditavam que Elliot havia sido castrado, então quem pensaria em crime? Não havia uma única pessoa no Palácio do Vazio que não fosse um gênio entre os gênios. Mesmo esse jovem aparentemente aleatório cronometrou e controlou seu chicote com tanta habilidade, já calculando que seu golpe seria perfeito. Capítulo 1483 O caminho certo? Assim que o chicote estava prestes a acertar, uma distorção selvagem se formou. Antes que o jovem pudesse reagir, a ponta do chicote, que estava a poucos minutos de esmagar o que restava da masculinidade de Elliot, apareceu de repente diante de seu rosto. Bang! O rosto do jovem ficou distorcido, sua mandíbula quebrada e sua língua quase cortada em duas. Ele derrapou no chão, seu corpo disparando para longe. Antes mesmo de pousar, a humilhação já havia brotado em seu coração. Na verdade, ele havia levado um tapa com sua própria arma. Na história do Palácio do Vazio, esta foi talvez a primeira vez que tal coisa aconteceu. Ele caiu no chão, segurando a mandíbula enquanto seu corpo era abalado pela dor. Se não fosse por sua relativa imunidade aos raios, os efeitos teriam sido ainda mais drásticos do que aqui e agora. Ele pode até ter perdido a vida. Naquele momento, outro membro da facção veio correndo, segurando um anel espacial nas mãos. Vendo tal cena, eles nem hesitaram. Eles dispararam para frente, ignorando o jovem caído e aparecendo na ponta da formação de Leonel. O anel espacial que eles seguravam brilhou, revelando a forma de uma corrente que serpenteava por centenas de metros. Por onde quer que passasse, tudo seria feito em pedaços. O jovem agarrou a ponta da corrente com as duas mãos, gotas de suor escorrendo pelas sobrancelhas enquanto puxavam com força. A corrente chicoteou e se contorceu, eventualmente se aproximando da formação de Leonel como um tornado sinuoso. Só que este tornado foi formado por correntes e não por vento. O som de vidro e terra quebrando ressoou, a formação que Leonel desenhou no chão se estilhaçou e se partiu enquanto rachaduras se espalhavam ao longo de sua forma. A corrente avançou, enrolando-se na base da estaca de Elliot e fazendo-a em pedaços. Elliot caiu, seu corpo ainda flácido. Há muito tempo ele se forçou a um estado de inconsciência. A única coisa boa da formação de Leonel foi que diminuiu um pouco a concentração da força anárquica, tornando-a um pouco mais suportável, apenas o suficiente para ele fechar os olhos. Mas com um choque repentino, ele acordou e uma dor familiar percorreu seu corpo. Ele gritou quando caiu no chão. O jovem que o salvou lutou com o chicote antes de lembrar que o anel espacial foi especialmente projetado apenas para este momento. Depois de derramar sua força no ringue, o chicote de corrente soltou um rugido antes de ser puxado para trás sem cerimônia, salvando Elliot do destino de ser esmagado. Os membros da facção Fio Verde avançaram, porém aqueles com uma luz mais proposital em seus olhos foram mais rápidos, o comando que Triana lhes deu zumbindo em seus ouvidos. Seus únicos pensamentos eram encontrar uma chance de fazer as coisas secretamente. Esta foi uma oportunidade ainda melhor do que a que o jovem Chicote Relâmpago conseguiu. Com coisas assim, não haveria sequer uma pergunta. Como alguém da facção de Elliot poderia castrá-lo? Infelizmente, não era para ser assim. Naquele momento, uma aura poderosa desceu dos céus. Num único passo, Cornelius atravessou a grande distância, aparecendo acima de Elliot. Um vento suave empurrou todos para fora do caminho quando ele apareceu diante do corpo contorcido de Elliot. Ele colocou a palma da mão sobre a cabeça deste último, fazendo com que ele caísse em outro sono profundo antes de verificar seu corpo. Ele realmente castrou apenas um único testículo. Cornélio olhou em volta. Quando seu olhar encontrou o do jovem, eles desviaram o olhar com expressões cheias de culpa. Como um homem que já havia experimentado muitas coisas, Cornelius percebeu que realmente havia conseguido chegar bem a tempo. Infelizmente não havia provas de qualquer irregularidade, então ele só poderia deixar as coisas passarem. Cornélio balançou a cabeça. Assim como seu pai, ele se recusa a explicar qualquer coisa, mesmo quando as pessoas o ajudam. Esse pirralho realmente será minha ruína. Cornélio realmente não teve escolha. Ele havia sido encarregado pelos anciãos do vazio de garantir que Leonel não causasse muita agitação e entendia muito bem o temperamento de Velasco. Se Leonel realmente fizesse algo errado, Velasco provavelmente não o protegeria. Embora parte do motivo pelo qual Cornelius estava disposto a punir Leonel fosse seu próprio senso de justiça, outro motivo era que ele sabia que ninguém o culparia, incluindo o próprio Velasco. Outros podem pensar que Velasco era como uma ameaça iminente protegendo constantemente as costas de Leonel, mas Cornélio sabia que Velasco era um homem que nem sequer levantou um dedo para tirar seu próprio irmão de um poço de desespero, muito menos seu próprio filho. Esse era exatamente o tipo de homem que ele era. Contanto que as coisas fossem feitas de maneira correta, ele nem sequer franziria a testa. No entanto, se ele cheirasse o menor indício de subterfúgio. Ben Rosen, que perdeu o braço, foi um excelente exemplo das consequências. Isso é bom, a criança não foi castrada, leve-a para tratamento. Tendo Cornélio dito isso, os jovens sabiam que seus planos não funcionariam mais. Assentindo respeitosamente, eles pegaram Elliot e saíram correndo. Cornélio suspirou. Às vezes me pergunto se esta é a maneira correta de criar os jovens. Quando tiverem idade suficiente para tomar decisões reais, esse tipo de rancor não poderá ser apagado. Cornélio balançou a cabeça. Juntando as mãos atrás das costas, ele desapareceu mais uma vez.
Com todas as tempestades se formando ao redor de Leonel agora, ele deveria reservar algum tempo para si mesmo agora, porque provavelmente não conseguiria mais por um tempo no futuro. Leonel e Aina percorreram as zonas um após o outro e logo as notícias de suas façanhas começaram a se espalhar. Combinado com a batalha de Leonel com Jova e Micart, isso pareceu impulsioná-los para um tipo totalmente diferente de holofotes. Logo, a dupla só tinha sua missão mais difícil restante e um novo fogo foi aceso sob os discípulos classificados como Galáxia do Palácio do Vazio. Uma luz calculista brilhou nos olhos de Leonel enquanto ele pensava na melhor forma de aproveitar a situação. Capítulo 1484 Percorra um sonho. Leonel expirou profundamente bagunçando os cabelos, mas não carregava seu volume e suavidade familiares. Em vez disso, estava pesado e molhado, encharcado de suor. Mesmo para ele e Aina, assumir tantas missões ao mesmo tempo foi definitivamente um grande desafio, especialmente porque eles tinham um período de tempo para completar todas elas. Claro, eles poderiam ter feito isso sem pressa, mas qual seria o sentido disso? Eles não apenas não obteriam os benefícios do treinamento sem se esforçarem, mas também provavelmente teriam que lidar com mais bobagens de Triana durante os períodos de intervalo. As duas missões finais foram as mais desafiadoras do grupo. Elas eram originalmente missões classificadas de nível 5 e 6 na galáxia, respectivamente, antes de se tornarem missões vazias, e agora ambas eram 3 estrelas. Um estava relacionado aos Goblins novamente, enquanto o segundo estava relacionado ao Rapax. Leonel percebeu que a maioria das missões Galaxy Rank pareciam estar relacionadas a Goblins e isso provavelmente não era uma coincidência. A raça Nan provavelmente tinha maior variedade de forças e, da mesma forma, tinha maior concentração de grupos e organizações mais fracas para aproveitar. Não se deve enganar pelo fato de Leonel e os outros terem sido mandados para um ninho Rapax, se não fosse pelo grave enfraquecimento da raça. Sem falar na interferência do culto dos 3 dedos, mesmo a família Suyard nunca teria aceitado tal risco. E mesmo assim, eles tiveram que quebrar as regras para fazer isso. A raça Nan foi provavelmente a única com força média semelhante à dos humanos. No entanto, eles ainda estavam acima dos humanos na hierarquia puramente porque tinham um mundo da 8ª dimensão e os humanos não. Alguém poderia se perguntar então por que outras raças não estavam planejando atacar a raça Nan como fariam com o domínio humano, e a resposta para isso foi que eles tinham. Na verdade, eles faziam isso o tempo todo. Acontece que a raça dos anões era excepcionalmente boa na defesa. Quando se tratava de táticas de guerrilha, batalhas extensas e esquemas, a raça Nan era incomparável. Batalhar em seu campo de origem era como pedir a morte. Quando Leonel e Aina começaram a enfrentar missões de nível superior, sem dúvida incluiriam outras raças de alto nível. Apenas o fato de os espirituais terem um nível de morto-morto, na Torre do Vazio já dizia muito. Passando por cima de um cadáver final, Leonel atravessou o cofre da raça dos anões. Há um ano, Leonel e Aina saíram de sua primeira missão do vazio no 4º dia. Mas por que isso aconteceu? Eles já haviam terminado a exploração após o 1º dia e deveriam ter encerrado a missão durante o 2º. Então por que demoraram mais 2 dias para partir? A razão era simples, porque você poderia tirar coisas de uma zona única. O pequeno escudo que cobria suas partes íntimas não foi a única coisa que Leonel conseguiu sair daquela zona. Na verdade, ele passou os próximos 2 dias tentando decodificar algumas das artes da força da raça Nan para ver o que poderia extrair delas. Infelizmente, a resposta não foi muita. Embora você possa tirar coisas desse tipo de zona única, as coisas também podem facilmente ficar distorcidas. A informação estava entre as piores coisas para se extrair de uma zona como essa, pois poderia facilmente desviá-lo do caminho. Porém, Leonel era uma pessoa hiperanalítica. Encontrar defeitos e falhas era o que ele fazia de melhor. Essas distorções não incomodavam em nada. Ainda assim, ele não conseguiu tirar muito proveito da primeira zona. Na verdade, o único benefício foi que ele passou mais tempo provocando Aina, mas não havia mais nada além de um pequeno detalhe aqui e ali. Definitivamente não havia nada que pudesse ajudá-lo a aproximar-se de algo tão poderoso quanto a formação que manteve ele e Aina presos. Leonel, porém, não optou por desistir. Cada vez que terminava uma missão da raça Nan, ele dava uma olhada ao redor para ver se havia algo que pudesse encontrar, lentamente juntando pedaços de um novo idioma. Ele tinha certeza de que outros já haviam tentado fazer isso antes, ele até tinha visto artigos de pesquisa na biblioteca do vazio sobre isso, mas não havia nada conclusivo ou holístico suficiente. Assim como os espirituais poderiam proteger seus segredos intelectuais, os goblins também poderiam. Na verdade, eles eram ainda melhores nisso. Embora os espirituais fossem poderosos simplesmente porque eram talentosos como raça em geral, os goblins eram diferentes. Eles não podiam permitir que seus segredos fossem revelados, pois isso teria um enorme impacto em toda a sua raça e até mesmo levaria à sua extinção. Tudo que deixaram para trás foi concebido para se destruir, e tudo que restou foi concebido para enganar. Sabendo disso, não era de surpreender que mesmo depois de passar por mais de uma dúzia de missões do vazio Goblin, Leonel ainda não encontrasse muita coisa. Nada de novo, hein? Eles são muito bons nisso. Leonel sorriu, olhando dentro do cofre e não encontrando nada além de bobagens. O que foi deixado para trás poderia muito bem ter sido uma imagem dos goblins sonhando com ele. Eles eram uma raça de pessoas bastante engraçada e sarcástica. Leonel não pôde deixar de rir. Se você realmente quiser estudar essas coisas, provavelmente terá que ir ao território deles. Aina caminhou até ele, examinando o cofre. Talvez se fosse outra pessoa, mas seu marido é um caso especial. Aina revirou os olhos e ignorou Leonel, apenas esperando que ele se exibisse como sempre fazia. Percebi algo na Torre do Vazio enquanto subíamos. Você não acha que era muito parecido com uma zona? Aina piscou antes de franzir as sobrancelhas. É muito diferente.
Nossos corpos não entram, mas as íris de Aina brilharam. Parecia muito com uma zona agora que você disse isso. Leonel assentiu. A sensação era vaga porque ele não estava acordado, mas sua afinidade com a Dreamforce era simplesmente alta demais para não perceber as semelhanças. É apenas uma teoria por enquanto, mas me pergunto se as zonas são projeções da Dreamforce. Pense nas zonas mitológicas por um segundo. Como é que os contos de fadas podem se tornar reais? E por que é que os contos de fadas mais populares se manifestam apesar de existirem tantas variações deles? E se for uma projeção coletiva de uma Dreamforce coletiva de todos que já leram ou contaram a história? Depois de atingir uma certa concentração, a zona é formada. Afinal, Dreamforce não é apenas consciência? Os olhos de Aina brilharam com uma luz cada vez mais feroz. Algo nas palavras de Leonel fez seu coração pular várias batidas, como se eles estivessem tropeçando em algo que não deveriam tocar em seu nível atual. Aina não tinha ideia de quão verdade isso era e do tipo de peso que a declaração de Leonel carregava consigo. Então, o que isso tem a ver com esta zona? Bem, a história não é muito diferente dos contos de fadas, não é? A única diferença é que houve um grande número de indivíduos que testemunharam o acontecimento tal como foi, por isso é mais difícil distorcer. As projeções do futuro no passado não serão capazes de mudar o que era a realidade. Portanto, há muito poucas mudanças. Mas que tal uma zona única como esta? Ela é mantida aberta há décadas, até mesmo séculos, e seus recursos são continuamente explorados. À medida que o tempo passa, a sólida Dreamforce original é influenciada pelas nossas projeções futuras sobre o que era a verdade. Como resultado, eles distorcem e todo tipo de estranheza pode aparecer. Então, os fatos ficam tão distorcidos e ridículos que parece que estamos quase num sonho. Mas, e se você tiver uma afinidade alta o suficiente com a Dreamforce para passar por esse sonho? Capítulo 1485 Uma Leia. Se os discípulos do domínio que se interessaram pela passagem de Leonel na Biblioteca do Vazio pudessem ouvir suas palavras agora, teriam ficado surpresos. Eles já sabiam por que a Biblioteca do Vazio e a Torre do Vazio davam tanta ênfase à força dos sonhos, mas já estavam no Palácio do Vazio há décadas, muitas mais de um século. Quanto tempo eles levaram para reunir informações ainda próximas a essa, e muito menos para finalmente serem contadas por outras pessoas e colocadas no rebanho. E no entanto, Leonel estava aqui há pouco mais de um ano, a maior parte do qual passado trancado numa sala ruminando poesia, e ainda assim já tinha começado a tirar tais conclusões? Na verdade, era correto dizer que Leonel percebeu isso quase no exato momento em que acordou do pequeno coma. Você quer usar o Drusforce para investigar os segredos da raça dos anões? Aina franziu a testa, ela não era uma grande fã disso. Ela já sabia que Leonel já havia ficado preso em um sonho antes. Embora ela não entendesse tudo, ela tinha suas próprias deduções. Naquela época, Leonel estava preso em uma batalha com o espiritual e tentava aproveitar a oportunidade para fortalecer sua alma. Mas a realidade é que a alma de Leonel nem tinha entrado na Torre do Vazio. Então como isso pôde acontecer? Aina acreditava que Leonel tinha mais consciência do que a maioria dos outros de que estava num mundo virtual. Embora outros possam estar conscientes de que estão na Torre do Vazio com suas mentes e não com seus corpos, eles ainda não se sentiriam diferentes. Leonel, porém, deveria estar bem consciente desta diferença, quase como um sonhador lúcido. Não, ainda mais profundo do que um sonho lúcido, mais parecido com aquele estranho estado de vigília e sono em que você ainda pode voltar a sonhar sempre que quiser. Aina acreditava que Leonel, por estar tão atento, acabou brincando com fogo. Mexer na conexão causou uma catalisação do Dreamforce que nem Leonel conseguiu controlar. Tal catalisação teria levado a uma espécie de sobrecarga. Por um lado, explicaria facilmente como Leonel conseguiu chegar aos andares da sétima dimensão. Afinal, com a Dreamforce sendo distorcida, tudo poderia acontecer. Isso também explicaria porque a Torre do Vazio estava perfeitamente bem e ninguém mais estava implicado. Por outro lado, também poderia explicar as lesões de Leonel. Com a linha entre realidade e sonho confusa, Leonel provavelmente causou acidentalmente esses ferimentos nele. Aina sabia que ela não tinha toda a história, porque nada disso poderia explicar as grandes mudanças no Magé-Core de Leonel, ou sua súbita evolução para uma raposa de cauda estrelada, mas ela acreditava que isso descreveria pelo menos 70 a 80% de o que aconteceu. Quanto aos 20% restantes, talvez nunca soubessem. Foi precisamente por causa disso que Aina estava preocupada. Se Leonel voltasse a brincar com Dreamforce, o que aconteceria desta vez? Antes, era a Torre do Vazio controlando o fluxo da Dreamforce e Leonel ficou impressionado. Como ele poderia se equiparar ao Dreamforce controlado por uma zona inteira então? Um só era capaz de projetar um mundo falso, enquanto o outro era o mais real possível. Você pode até tirar coisas daqui. É claro que isto só aconteceria se as deduções de Leonel estivessem corretas. Se as zonas não tivessem nada a ver com o Dreamforce, então não haveria nada com que se preocupar. Leonel simplesmente falharia novamente e eles poderiam seguir seu caminho feliz. Mas se ele estivesse certo? Sim, você não acha que poderia funcionar? Imagine só. Se minha afinidade com a Dreamforce for alta o suficiente, então posso desenterrar qualquer segredo que quiser de uma zona. Já existe um precedente para isso também, não? Lembra do Império Prateado? E como é que impérios como estes têm de distorcer as suas zonas para que os seus inimigos não as possam usar para desenterrar informações sobre os seus segredos? Teoricamente, se eu puder aprimorar uma técnica capaz de ver através das distorções da Dreamforce, então mesmo famílias e impérios tão poderosos não poderiam esconder nada de mim, desde que eu pudesse entrar em uma de suas zonas. Está além disso também. A certa altura, eu nunca mais precisaria me preocupar em falhar em uma zona novamente. Mesmo que eu não consiga controlar a força dos sonhos fora do meu corpo, apenas ser capaz de ver através dela tornaria muitas zonas fáceis de limpar. Leonel, pare, disse Aina seriamente.
Leonel piscou, percebendo que Aina estava chateada. O que está errado? Você acabou de se perder em seu sonho há apenas um ano, e isso foi apenas na Torre do Vazio. É muito perigoso para você brincar com essas coisas. E se desta vez você não acordar? A voz de Aina era bastante severa, mas ainda carregava seu habitual ar encantador. Acontece que desta vez, o ar estava tingido com uma sugestão de soluço, como se ela estivesse tentando não engasgar. Leonel suspirou antes de franzir a testa um pouco. Foi difícil explicar, mas ele se sentiu muito confiante em fazer isso. Ele já havia usado as zonas anteriores em que haviam entrado como medida para verificar algumas de suas hipóteses. Era por isso que explicar as coisas era uma dor de cabeça. Agora ele a preocupava sem motivo. Não teria sido mais fácil para ele assumir todo o fardo e mostrar a ela os bons resultados? Leonel coçou a cabeça, o brilho familiar do suor umedecendo as palmas das mãos. Leonel estava certo. Não foi a Torre do Vazio que o levou a tal estado, foi algo diferente. Ele e talvez os anciões do vazio fossem os únicos que sabiam disso. Mas era difícil explicar em palavras, e seria outra coisa completamente diferente se Aina acreditasse nele. O lado exasperado de Leonel só queria fazer isso de qualquer maneira, mas balançou a cabeça. Se ele continuasse fazendo isso, a brecha entre eles nunca seria totalmente fechada. Então seus olhos se iluminaram com uma ideia. Sem permitir que Aina protestasse, ele segurou sua pequena mão. Capítulo 1486 Retroceder. Foi apenas uma questão de pensamento. Leonel projetou originalmente essa habilidade para que Aina pudesse usar seu índice de habilidade como um proxy para aumentar o alcance de seu próprio índice de habilidade fora de seu corpo. Mas quem disse que habilidades poderosas não poderiam ser usadas para flertar? No momento em que Leonel segurou a mão de Aina, ele conectou seu domínio do espírito estrelado com o dela. A sensação a fez ofegar em estado de choque. Na época em que Aina se conectou com Yuri, a sensação era avassaladora e ela imediatamente sentiu que sua mente estava cansada. Mas com Leonel assumindo todas as habilidades de computação, parecia que ela havia ganhado a velocidade de pensamento de Leonel e ficou sem palavras sobre o que dizer. Foi assim que Leonel falou rápido o tempo todo? Não admira que ele não suportasse explicar as coisas às pessoas. Quando você entendesse o pensamento dele, ele teria mais 1000. Ver? Estou confiante. Aina piscou, sentindo que Leonel realmente não estava mentindo para ela. Mas ela ainda se sentia um pouco teimosa sobre isso. Se não fosse a Torre do Vazio, então o que poderia ter causado isso? Continue segurando minha mão, ela disse desafiadoramente. Se você cair em um sonho, estaremos caindo em um sonho juntos. Dessa forma, posso pelo menos chutar a sua bunda até morrermos de fome ou pularmos acidentalmente do prédio mais próximo. Leonel riu e obedeceu. Para ele estava tudo bem, no que lhe dizia a respeito, ele ganhou muito aqui. O que havia para odiar em segurar a mão de uma donzela? Logo, porém, Leonel já havia voltado sua atenção para o cofre. 3 caudas ilusórias florescendo em suas costas enquanto ele forçava seu domínio do espírito estrelado a se expandir. Com um alcance de 5 metros, ele só conseguia tocar uma fração do espaço ao seu redor, mas já tinha áreas nas quais queria focar. Leonel fechou os olhos. Ele não precisava de seus olhos para ver tudo ao seu redor tão claro quanto o dia. Na verdade, tudo dentro de seu domínio do espírito estrelado era ainda mais claro do que quando ele usava apenas os olhos, nada poderia ser comparado. Cada pequeno detalhe foi refletido de volta para ele, cada canto e recanto sendo escaneado e armazenado em seu mundo dos sonhos. Ele se concentrou cada vez mais. O que ele tinha agora era muito superficial, muito raso. Ele precisava ir mais fundo, na própria essência do local, indo além das imagens, e chegando ao que as construía. Tudo foi formado de força em algum nível, especialmente nas dimensões mais elevadas. Somente a terceira dimensão poderia usar a simplicidade da física e da química para explicar tudo. Ao tocar a quase quarta dimensão, tudo mudou. Leonel podia sentir as variantes das forças terrestres que compunham o solo e as paredes, ele podia sentir a força do vento circulando pela área. A força da madeira sustentava a vitalidade das cadeiras. Havia todo tipo de esquisitices como essa, e ele percebeu todas elas. No entanto, Leonel percebeu instantaneamente que se estivesse no mundo exterior, tal coisa teria sido impossível para ele. Ele poderia ter sido capaz de sentir a variante das forças da terra, mas a força do vento e da madeira? Ele não tinha a afinidade necessária. Foi então que Leonel percebeu seus lábios se curvando em um sorriso. A razão pela qual ele podia sentir essas forças aqui era que não eram essas forças. Em vez disso, era o Dream Force se disfarçando. Não era de admirar que Leonel pudesse sentir tudo tão claramente. Esta não era a verdadeira personificação dessas forças, mas sim como a maioria das pessoas as via. Não é tão simples. Se não fosse uma encarnação verdadeira, então todos que entrassem em uma zona, desde que tivessem pelo menos uma afinidade decente, sentiriam que algo estava errado. A menos que, como o Dream Force era uma representação da consciência, será que todos que entraram em uma zona foram simplesmente enganados? Mesmo que tivessem uma grande afinidade, seriam levados a pensar que esta força dos sonhos era a verdadeira forma de sua força favorita. Se as coisas são assim então, a mente de Leonel afundou ainda mais. Ele passou um tempo procurando pela Dream Force, mas sua abordagem estava errada desde o início. Tudo que ele era Dream Force. Nesse caso, o que ele deveria estar fazendo não era procurar pela Dream Force. Em vez disso, ele já deveria estar analisando o que estava vendo. Ele simplesmente trataria tudo como se fosse Dream Force. A primeira coisa que Leonel tentou fazer foi manipular a Dream Force ao seu redor, mas como já esperava, foi impossível. Seu índice de habilidade não foi projetado para funcionar assim, e ele parecia estar impedido de fazê-lo. Ele poderia projetar sua Dream Force para fora e para dentro de seu domínio do espírito estrelado, mas não poderia assumir o controle da Dream Force que já estava aqui. Porém, Leonel não estava preocupado com isso.
Se ele pudesse realmente fazer tal coisa, provavelmente poderia causar o colapso de toda a zona. Isso era algo que ele não tinha certeza se seria capaz de controlar adequadamente. Mas isso estava dentro do que ele poderia fazer. Em vez de assumir o controle da Dreamforce, ele usou sua afinidade com ela para investigar seus segredos. Leonel foi capaz de reconstruir perfeitamente cada cena num raio de 5 metros dele. Depois de reconstruí-lo, ele conseguiu inserir um clone 100% em sua simulação de sonho. E então, ele poderia retroceder o relógio. Quanto maior a dimensão, mais difícil era para Leonel usar sua habilidade Dream Simulation. Normalmente, ele tinha milhões de restrições com as quais precisava lidar e as coisas que ele conseguia simular estavam praticamente dentro de seu corpo e somente em seu corpo. Isso fazia sentido. Se Leonel quisesse simular alguma coisa, precisava de uma compreensão perfeita de alguma coisa. Quanto menos compreensão ele tivesse, pior seria a simulação. Mas agora que tudo ao seu redor foi construído com Dreamforce, como ele poderia ter uma compreensão limitada disso? Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Leonel quando uma arte da força que havia sido destruída há muito tempo começou a se reformar em sua mente. Capítulo 1487 Retrocesso dos sonhos. Quanto mais Leonel se aproximava do produto acabado, mais pálido ele parecia ficar. Mas mesmo assim seu olhar brilhava cada vez mais. Estava funcionando, estava realmente funcionando. A respiração de Leonel estava pesada, mas sua visão de repente começou a escurecer. Leonel. Leonel levantou-se de repente, um jorro de sangue saindo do nariz e escorrendo pelos lábios. Ele rapidamente enxugou, sua cabeça engolida por uma dor de cabeça insuportável. Leonel levou vários momentos para seus olhos se concentrarem, mas quando finalmente o fizeram, sua expressão se transformou em uma carranca. Ele falhou. Você está bem? Aina olhou Leonel de cima a baixo, apenas suspirando de alívio quando ele parecia estar intacto. Mas então ela também começou a franzir a testa. Eu disse que era perigoso. Leonel balançou a cabeça. Nunca corri o risco de cair num sonho, o problema é outro. Eu apenas tentei reconstruir uma force arte que estava além de mim. Se não fosse da 7ª dimensão, então estava definitivamente perto do pico da 6ª dimensão. Está além do meu alcance reconstruir algo assim, não até eu entrar na 6ª dimensão. Na verdade, Leonel esteve perto. Mas, neste caso, fechar não foi o suficiente. Do jeito que essa habilidade dele funcionava, ou melhor, Dream Rewind, se ele alcançasse uma barreira que não pudesse cruzar, então nada que ele pudesse fazer agora lhe permitiria cruzá-la. Ele tinha sido muito ambicioso e escolhido de forma inadequada. Já era difícil manter o Star Spirit Domain totalmente ativo. Colocar Dream Rewind em cima disso era como pedir dor. Ele só podia admitir que tinha feito isso consigo mesmo. Eventualmente, Leonel riu. Não seja assim, você sabe que não foi tão perigoso. É apenas um sangramento no nariz e uma leve dor de cabeça, que desaparecerá em meia hora ou mais. Em vez disso, devemos nos concentrar em encontrar coisas das quais possamos tirar vantagem. Mordi mais do que posso mastigar, mas definitivamente há coisas aqui das quais podemos nos beneficiar. Pense nisso. A raça Nan, apesar de ser fisicamente mais fraca do que talvez até os humanos, tem sido capaz de se defender por muito tempo. Eles definitivamente têm muitas coisas com as quais podemos aprender. Depois de ler todos aqueles livros da 4ª dimensão da Biblioteca do Vazio, o conhecimento fundamental de Leonel não faltou a ninguém. Ele não apenas estava ciente de detalhes mais intrincados, mas também estava ciente de que o termo raça Goblin era depreciativo, então ele tomou cuidado para não usá-lo. Se houve algo que sua passagem pelo Ninho Rapax lhe ensinou, foi que mesmo que outras raças pensassem de forma diferente dos humanos e tivessem suas próprias culturas, eles ainda eram seres vivos com a mesma senciência que os humanos. Havia, é claro, a questão dos animais. Mas Leonel ainda não sentia que estava pronto para se tornar vegano. Aina balançou a cabeça. Este homem estava pálido e parecia que estava com o pé na cova, mas ainda estava falando sobre essas bobagens. Se ela tivesse um espelho agora, ela definitivamente o colocaria na cara dele e lhe diria para dar uma boa olhada. Não me venha com essa cara, deixe-me ficar aqui deitado um pouco mais. Leonel recostou a cabeça no colo de Aina novamente, cochilando. Em relação a isso, ela só pôde permanecer em silêncio. Uma hora depois, Leonel acordou sentindo-se energizado. De novo. Desta vez, como Aina entendeu o processo, ele não precisou segurar a mão dela. Parte da razão pela qual ele falhou foi que ele também teve que processar os pensamentos dela. E porque ela tinha acesso à habilidade dele, ela não pensava mais devagar que ele. Porém, apesar disso, Leonel não tentou a mesma force arte novamente, ele sabia que estava além de suas capacidades. Aina ou não, ele ainda teria falhado. Em vez disso, ele mirou em algo mais simples. Usando sua simulação de sonho, ele separou as poderosas artes da força das mais fracas. Se ele estivesse correto, havia uma chance de voltar atrás e tentar o complicado mais tarde. Em última análise, a razão pela qual foi tão difícil completar a arte da força de alto nível foi que ele não tinha experiência com as artes da força da raça Nan. Ele começou do zero, tentando construir o topo de um arranha-céu. No entanto, se ele começasse primeiro com force artes mais fracas, deveria haver algumas partes que ele seria capaz de preencher sem depender do Dream Rewind, tirando assim o peso da pressão da habilidade em si e tornando o processo mais fácil. Aqui encontrei algo. Leonel encontrou os restos do que antes era um tomo. A elaborada capa ainda estava intacta, mas quando você abriu, não havia nada além de uma pilha de cinzas. Claramente as páginas entraram em combustão e se destruíram. A raça Nan é verdadeiramente implacável com suas coisas. Tanta destruição, e nenhuma é idêntica. Mas isso está bom. Este é o alvo perfeito. Começarei apenas com uma ou duas primeiras páginas. À medida que aumenta, naturalmente será mais fácil completar as últimas partes. Leonel respirou fundo, concentrando sua mente. Então ele começou mais uma vez. Desta vez, ele estava determinado a ter sucesso.
Retrocesso dos sonhos. Leonel tinha mais 4 dias nesta zona. Mesmo que ele tivesse que fazer uma pausa de algumas horas entre cada uso do Dream Rewind, ele ainda seria capaz de ganhar muito. A verdade é que Leonel não fazia isso para ganhar forças. Ele ainda não havia tocado em um único por cento do conhecimento que o Palácio do Vazio tinha para lhe oferecer, ele nem tinha aprendido sobre o caminho de Deus. Não fazia muito sentido, então, para ele estar tão obcecado com os poços de conhecimento de outras raças quando ainda não tinha compreendido completamente a humanidade. No entanto, a raça não o fascinou. E se havia algo em que Leonel era bom, era a obsessão por coisas que o fascinavam. O que ele não sabia era que esse fascínio de sua parte lhe daria uma pista para ir além da poesia e compreender as verdades da música. Um segredo que a raça Nan fez muito bem em esconder. Capítulo 1488-1. Depois de vários minutos, a primeira página foi formada com sucesso, depois a segunda e finalmente a terceira. A cada formação, o rosto de Leonel ficava mais pálido, mas ele ainda conseguia aguentar. Quando a 17ª página foi formada, a visão de Leonel finalmente voltou a girar, voltando-se para a escuridão. Leonel caiu em outro sono profundo, esperando algumas horas depois para uma volta suave e familiar. Aina olhou para ele, mas ele apenas sorriu. Foram apenas 17 páginas de cerca de meio milhar. No entanto, quanto mais páginas ele limpasse, mais rápido ele deveria ser capaz de percorrê-las. O tempo que restava deveria ser suficiente. Leonel levantou-se apressadamente, pegando a mão de Aina e trazendo-a para o lado do tomo. Com o movimento ele abriu a capa, abrindo a primeira página. Na verdade, ele não precisava fazer isso. Como ele já o havia reconstruído, as páginas ficaram gravadas em sua mente. Ele queria que Aina parasse de fazer beicinho, então a trouxe para mostrar o quanto valeu a pena a dor. Contanto que eles conseguissem algo com isso, não valeria a pena? Olhe para isso. Esta parece ser uma planta baixa do castelo. Eles provavelmente tiveram que manter registros para que certos funcionários pudessem saber onde estavam todas as armadilhas e qual a melhor forma de tirar vantagem delas. É uma faca de 2 gumes nesse sentido. Eles têm muitos truques na manga, mas se os seus não estiverem preparados para lidar com todos eles, então tudo não terá sentido. Se eles acabarem se prejudicando, isso será contraproducente. As primeiras 5 páginas eram todas plantas baixas marcadas com vários rótulos. Cada um desses rótulos denotava uma armadilha diferente e uma categoria de armadilha. Mas essa não foi a melhor parte do livro. Quando Leonel virou para a 6ª página, seus olhos brilharam e ele apertou a mão de Aina. Ele parecia uma criança no dia de Natal, finalmente recebendo o presente que vinha pedindo há meses. Como esperado, a planta baixa não foi suficiente. Este livro não apenas anotou onde estavam as armadilhas, mas também anotou que tipo de armadilha era e como mantê-la. Além disso, havia até registros da frequência de manutenção necessária e da última vez que tal manutenção ocorreu. Este é o primeiro tipo de armadilha, está sob o rótulo de parede falsa e é como aquela armadilha que encontramos há um ano. Foi realmente configurado de maneira inteligente e poderia pegar uma pessoa desprevenida. Então está a arte da força por trás disso. Os olhos de Leonel brilharam. Force Arts era uma coisa misteriosa. Apenas ser capaz de ver através de e compreender sua função não significava que você poderia entender como ele foi construído e em que base se apoiava. Alguém poderia se perguntar como Leonel foi capaz de ver através das verdades de uma formação que ele não poderia construir pessoalmente. Mas aqueles que pensavam dessa forma tinham um mal entendido sobre as artes da força. Você pode considerar o Force Arts como um código e sua função como o programa ou software que estava sendo executado. Havia centenas de linguagens de programação, muitas das quais podiam executar exatamente a mesma tarefa e resultar no mesmo produto. Para uma linguagem Force Art que ele não reconheceu, Leonel conseguiu navegar no site construído ou mergulhar no jogo programado, mas não conseguiu ver o código-fonte nem começar a decifrá-lo. Na melhor das hipóteses, ele seria capaz de dizer que tipo de passos gerais ele teria que tomar com sua própria linguagem de codificação para reproduzir os mesmos efeitos. No entanto, assim como acontece com as linguagens de codificação, as linguagens Force Art não foram todas criadas iguais. Só porque uma linguagem poderia fazer algo não significava que deveria. Alguns eram muito mais complicados de usar para determinadas tarefas do que outros, e este foi mais um exemplo. A linguagem Lucknix Force Art foi muito boa em dar vida ao Force Arts. Na verdade, isso não foi apenas para o Sov Staral. Leonel aprendeu há muito tempo que essa linguagem da arte da força se originou da tábua de bronze e tinha muitos outros segredos que ele ainda não havia descoberto. Da mesma forma, a linguagem da arte da força racial dos anões era excepcionalmente boa na formação de armadilhas, engano e defesa. Leonel poderia, de certa forma, entender os segredos subjacentes da linguagem Lucknix Force Art. No entanto, a linguagem da arte da força anã era totalmente estranha para ele. Então, quando ele finalmente colocou os olhos nele, ele não pôde deixar de entrar em transe. Vendo Leonel assim, apesar da insatisfação anterior, Aina não pôde deixar de sorrir. Ela gostou especialmente quando Leonel ficou assim. Apesar de ela ter desperdiçado um ano naquela sala de treinamento com ele, ela não sentia que isso fosse um desperdício. Assistir ao trabalho de Leonel era um prazer culposo para ela. Enquanto Leonel folheava as páginas, seu coração batia descontroladamente e seu choque só aumentava. Leonel tinha visto as artes da força da raça espiritual. Bem, ele tinha visto pedaços disso. Ainda assim, ele estava absolutamente certo de que não havia arte da força que pudesse superá-lo, pelo menos na época. Seu sistema Force Art era simplesmente perfeito demais e sem falhas. Apesar de Leonel ter a certeza de que só tinha sido optimizado para fortalecer a alma, poderia realizar muito mais.
Ele podia imaginar como seria a linguagem que os espirituais usavam para a arte, e estava até ansioso para vê-la. Mas quando Leonel pôs os olhos nas complexidades das artes da força da raça anã, ele congelou no lugar. No início, ele estava apenas animado. Mas com o passar do tempo, a luz em seus olhos desapareceu e sua mente tornou-se cada vez mais focada. Eventualmente, um denso ar auspicioso começou a sair de seu corpo, formando-se como uma nuvem de ouro escuro. O dedo de Leonel levantou-se e ele traçou uma linha no ar, um fino fio de força seguindo seus movimentos. Quando ele parou, um zumbido ressoou pela abóbada silenciosa. Capítulo 1489 de uma só vez. Leonel aprendeu muito com seu tempo na biblioteca do vazio. Entre as informações da quarta dimensão que ele aprendeu, ele leu muito sobre a cultura da raça anã. Ele aprendeu sobre o amor deles pelas trevas e pelo subterrâneo, aprendeu sobre seus rituais e práticas de acasalamento, o amor deles pela natureza e também aprendeu sobre o amor deles pela música. Foi dito que a raça anã construiu suas casas nas montanhas não apenas pela escuridão e segurança, mas também porque eles davam maior controle sobre a arquitetura. A raça anã não construiu suas casas, eles as esculpiram. Ao adotar essa abordagem, eles conseguiram formar uma espécie de ressonância com a Terra. Os sons viajaram perfeitamente, melhor até do que as maiores salas de concerto da Terra. Embora Leonel nunca tivesse ouvido isso, ele aprendeu que a raça anã era conhecida por suas belas vozes e que eram até capazes de usar suas asas para sintonizar seu tom e distorcer seu som. Curiosamente, eles não tiveram que fabricar ou projetar nenhum instrumento próprio, insistindo em usar a natureza e seus corpos como seus dois únicos meios. Leonel não tinha pensado muito sobre isso quando leu. Ele estava apenas focado em consumir o máximo de informações que pudesse para encontrar as informações necessárias para salvar o cubo segmentado de uma vida inteira sendo um peso de papel. Mas desta vez, quando ele começou a ler o livro, sua Drenscape brilhou. Geralmente, quando o Drenscape de Leonel entrava em ação, isso conectava a alguma grande descoberta. Mas desta vez, ele apenas o lembrava desses fatos aparentemente inúteis repetidas vezes. E foi aí que Leonel finalmente percebeu. Aina cantarole isso para mim. Aina piscou. Ela também não era uma pessoa muito artística, por isso ela e Leonel combinavam perfeitamente. Na verdade, ela era ainda menos artística que Leonel, já que pelo menos esse namorado dela era muito bom em conversar, ela nem conseguia fazer isso. Aina estava bem ciente de que em seus conflitos de humor, Leonel muitas vezes a deixava vencer. Se não fosse por isso, ela provavelmente nunca sairia vitoriosa em uma guerra de palavras com esse homem. Isso só foi confirmado depois que ela descobriu o quão rápido a mente de Leonel funcionava. Quando ela terminasse uma única réplica, Leonel provavelmente já teria pensado em mais 100. Vendo Aina hesitando, a frieza e o foco no olhar de Leonel diminuíram quando ele olhou e sorriu. O que nervoso? Vendo que Leonel ainda estava com vontade de provocá-la, Aina revirou os olhos. Nunca cantei antes, nem sei se conseguiria. Aina mordeu o lábio. Ela não tinha lembranças disso, mas seu pai lhe disse que sua mãe gostava muito de cantar. Isso não era algo em que ela pensava há muito tempo, uma memória perdida há muito tempo que acabará de tirar a poeira. Isso deixou seu coração um pouco pesado. Porém, ao sentir o calor das mãos de Leonel, sentiu-se mais segura. Ela se inclinou para o lado, apoiando o rosto no ombro dele por um momento enquanto eles se levantavam. Eu, por exemplo, acho que seria uma pena se essa sua linda voz nunca cantasse. Aina sorriu. Oh, por favor, você nunca me pediu isso antes. Claramente, você só quer me usar para seu pequeno experimento. Seu coração já estava muito mais leve assim, ela não se importava mais tanto. Leonel quis dizer suas palavras no entanto. Desde que sua maldição foi suspensa, a beleza e o encanto da voz de Aina realmente transpareceram. Naquela época, quando ela não era capaz de controlar sua coerção inata, ela fazia as pessoas se agarrarem a cada palavra sua. Mas nos últimos tempos, essa coerção foi controlada e ela nunca mais viu Aina usá-la novamente. Agora que o assunto surgiu, ele se perguntou um pouco sobre isso. Ok, só preciso combinar o tom, certo? Vou tentar. Embora Aina tenha dito isso, ela não achou que seria muito difícil. Tanto ela quanto Leonel tinham um grande controle sobre seus corpos. Algo como emitir um tom e nota uniformes não deveria ser difícil. Deixe sua coerção livre também, disse Leonel de repente. Aina piscou ao ouvir isso, seus lábios macios já parcialmente abertos. Após uma breve hesitação, ela optou por fazer o que Leonel pediu, a cautela em seu olhar substituída pela segurança do homem ao seu lado. Leonel traçou outra linha no ar e um zumbido ecoou. Mas não muito tempo depois, ele sentiu como se seus ossos tivessem amolecido, o som delicado e flutuante da voz de Aina combinando perfeitamente com o tom. Mesmo muito depois de o zumbido ter desaparecido, a voz de Aina continuou a soar. Leonel não disse quanto tempo ela precisava, mas como uma existência de quinta dimensão, Aina poderia aguentar bastante tempo com uma respiração sustentada. Só depois de quase meio minuto ter suado é que Leonel recuperou da situação, com o coração ainda tremendo. Naquele momento ele poderia decidir. Sua namorada era humana, vampira ou sereia? Leonel rapidamente balançou a cabeça e se concentrou. Com a projeção de seu mundo dos sonhos, ele ganhou muitas habilidades. Ele sempre teve uma memória quase perfeita, a ponto de poder organizar tudo em Drenscapes. Porém, agora com a projeção do seu mundo dos sonhos no mundo exterior, ele poderia pegar as coisas em sua mente e apresentá-las a outras pessoas. Isso significava que se Leonel quisesse, ele também poderia liberar suas memórias para todos verem, como um replay perfeito das coisas que havia vivido. Leonel pegou a memória do canto de Aina e guardou-a antes de desenhar outra linha e fazê-la cantar bem. O tempo passou e a dupla passou por centenas de falas. A voz de Aina não vacilou nenhuma vez. Se as estrelas pop da terceira dimensão da Terra soubessem que poderiam ter tal habilidade, poderiam matar por isso.
Então a linha final foi traçada e Leonel finalmente deixou Aina descansar. Num movimento rápido, Leonel desenhou todas as linhas mais uma vez, mas desta vez não houve um único zumbido. Até, ele liberou suas memórias do canto de Aina de uma só vez. Capítulo 1490 Cópia. A sinfonia das vozes de Aina sobrepostas umas sobre as outras, a ressonância abalando profundamente a alma. A primeira coisa que Leonel percebeu foi que não tinha conseguido captar perfeitamente a coerção de Aina e que seriam necessários alguns ajustes. As memórias foram claramente infundidas apenas com a memória do som, mas não com o que aconteceu com o resto do seu corpo. Mas mesmo só com isso, o resultado foi surpreendente. A simples força que Arte Leonel havia desenhado no ar, pequena demais para causar impacto e com muita falta de energia para mudar isso, mesmo que fosse muito maior, de repente começou a brilhar intensamente. A força Arte não era nada mais do que o tamanho da palma da mão no início, mas aumentou explosivamente em diâmetro, dobrando de tamanho e depois dobrando novamente em rápida sucessão. Antes que pudesse crescer ainda mais ou ficar mais brilhante, Leonel foi forçado a interromper a repetição da voz de Aina, com o coração dando saltos. Agora mesmo, sem nada além de alguns zumbidos, uma força na qual ele não gastou mais do que uma gota de energia tornou-se tão poderosa. Mesmo que não houvesse mais nada a ganhar aqui, esse tipo de descoberta era muito insano. Se Leonel tivesse a capacidade de reproduzir isso com todas as forças arte que ele criou, ele precisaria se preocupar em ficar sem resistência novamente? Ele praticamente seria capaz de lutar para sempre, desde que não adormecesse no campo de batalha ou morresse de fome primeiro. Isso foi uma loucura. A mente de Leonel praticamente entrou em curto-circuito. Ele não conseguia entender como isso funcionava. Como poderia a voz sozinha causar tal mudança? E isso foi com ele bagunçando a coerção de Aina. E se ele conseguisse juntar tudo? Aina? Se criássemos juntos um ataque que funcionasse neste conceito, provavelmente poderíamos matar um especialista quase sétima dimensão sem muita dificuldade. Aina ficou em silêncio, sem responder. Ela sentiu que isso também era fantástico e não entendia muito bem o que estava acontecendo. Como os sons poderiam produzir tal efeito? Leonel ficou perplexo em silêncio até que lentamente começou a entender. Era tudo uma questão de ressonância. Por que Leonel conseguiu se teletransportar para fora daquele ninho rapaz? Definitivamente não foi baseado em sua própria força, ele foi forçado a usar a força vital das águas verdes ao seu redor para causar o impacto que desejava. Se ele confiasse em sua própria força, eles nunca teriam saído de lá. A raça Nan parecia usar um conceito semelhante, mas estava em um nível completamente diferente. Leonel só conseguiu absorver tanta força vital porque já havia uma grande concentração dela no chão. Além disso, foi criado a partir dos cadáveres do rapaz da sétima dimensão, então eles eram ainda mais poderosos. No entanto, a linguagem força-arte da raça Nan agiu de forma muito diferente. Cada linha desenhada tinha sua própria ressonância intrincada. Sozinhos, eles não eram nada de especial. No entanto, quando foram reunidos como um só, formaram uma ressonância especial com um ambiente que parecia combinar perfeitamente com as runas da própria arte da força. Quando esse equilíbrio perfeito foi alcançado, a força-arte tornou-se capaz de extrair mais poder do ambiente, não precisando mais depender de seu crafter. Normalmente, esse efeito não era muito exagerado. No entanto, se você adicionar a voz de Aina, a ressonância parece estar chocada com estimulantes, forçando-a repentinamente a aumentar explosivamente em tamanho e força. Não é de admirar que este sistema força-arte seja tão bom para armadilhas e defesa. A melhor armadilha é aquela que se integra perfeitamente ao ambiente, e a melhor defesa é aquela que não é apenas persistente, mas também autocurável e autossuficiente. Com esse tipo de ressonância, as armadilhas conseguem se misturar de maneira mais integrada ao ambiente. Se for ajustado e projetado para um local específico, muito parecido com o Dream Force por aqui, ele pode até imitar outras forças e permanecer discreto. Tenho a sensação de que a razão pela qual não percebi a armadilha da arte da força na sala do trono naquele momento é mais do que apenas o fato de terem sido desenhadas em materiais da sétima dimensão. Mesmo que fosse desenhada em materiais da sexta, ou mesmo da quinta dimensão, eu teria dificuldade em encontrá-lo. É que a raça dos anões é muito inteligente. Eles nos atraíram para uma falsa sensação de segurança, fazendo parecer que suas armadilhas poderiam ser detectadas com um pouco mais de foco antes que eles lançassem a verdadeira armadilha sobre nós. Temos muita sorte. Tenho a sensação de que essas zonas prestam um enorme desserviço à raça Nan. Por causa das distorções do Dream Force, suas armadilhas são mais fáceis de detectar porque a ressonância não está tão perfeitamente sintonizada. Leonel murmurou seus pensamentos em voz alta, mas logo descobriu que falar era muito lento e caiu novamente em silêncio. Naquele momento, Leonel teve uma constatação enlouquecedora. Se ele comparasse a raça espiritual com a raça Nan, a primeira era infinitamente bela e elegante, sem mencionar que era vista como o auge das artes da alma e da força no verso dimensional. Ele realmente acreditava que a raça Nan superava os espirituais em grande medida. Leonel percebeu que havia tropeçado em um tesouro. No entanto, por mais que pensasse isso, ele também percebeu o quão difícil seria replicar o feito da raça Nan. Eles viviam e respiravam a natureza, estavam familiarizados com o uso do meio ambiente e de seus corpos como instrumentos. Sua compreensão inata de tais coisas superou Leonel aos trancos e barrancos. Simplificando, se Leonel tivesse que criar sua própria arte da força Nan, não havia como ele conseguir. Agora, a única coisa que ele poderia fazer era uma cópia. Para alguém como Leonel, a ideia disso o deixava desconfortável. A ideia de algo que ele não entendia muito bem o incomodava. Mas ele sabia que esse era o caminho que ele sempre quis, usando força-artes como veículo de arte. Leonel pensava que começaria sempre primeiro pela caligrafia, mas nunca pensou que encontraria a resposta para a música muito antes disso.
Se ele quisesse encontrar aquele quarto passo sempre indescritível, ele precisava primeiro ser capaz de replicar o feito de seu tio e avô com suas artes da força. Só então ele poderia dar o próximo passo. Leonel cerrou os dentes, abaixando o orgulho. Já que ele não entendeu por enquanto, tudo bem. Ele copiaria. Ele copiava tudo que conseguia encontrar até que a inspiração o atingisse como um raio. Capítulo 1491. Muito confiante? Então foi isso que Leonel fez. Sem cerimônia, ele roubou tudo o que pôde encontrar, na esperança de conseguir algum tipo de avanço. Mas pela primeira vez isso aconteceu bem devagar para ele. Ele não entendia muito de teoria musical. O que fazia as notas soarem bem juntas, o que era harmonia, ele nem sabia o que era escala. A música não era realmente um caminho seguido no verso dimensional, talvez porque fosse muito complexo, ou talvez porque muitos não viam sentido. Parecia haver uma força para tudo, mas não existia força da música da mesma forma que não existia força da arte, ou força da pintura. Em vez disso, tais existências eram amálgamas de outras forças aplicadas de maneiras aparentemente inúteis. Music Force era apenas uma aplicação diferente de forças vibracionais que soava bem ao ouvido, mas não havia um Music Force definido. Pelo contrário, não existia tal coisa. Foi uma aplicação aparentemente boba de algo que de outra forma seria muito útil. A raça Nan, no entanto, foi capaz de romper essa inutilidade e encontrar algo muito mais profundo escondido dentro de si. E foi isso que fascinou Leonel. Ao mesmo tempo, ensinou-lhe uma lição valiosa. Leonel não gostava de perder tempo com coisas que não lhe pareciam fazer sentido lógico. Se não pudesse ser explicado, então seria um esforço praticamente inútil. Esse tipo de filosofia governava a maioria das coisas que ele fazia, até mesmo suas próprias doutrinas morais e o modo como ele valorizava a própria vida. No entanto, se Leonel adivinhasse como exatamente a raça Nan havia tropeçado em uma linguagem tão maravilhosa da arte da força, ele teria que admitir que não havia como eles terem visto a verdade desde o início. Com toda a probabilidade, os anões só cantavam porque gostavam, formavam as suas casas pensando na acústica porque adoravam, pesquisavam a música até o fim, apesar da sua inutilidade, simplesmente porque tinham paixão por ela. Então, como num dia há muitos anos atrás, um de seus maiores gênios ou talvez até mesmo uma coleção deles, finalmente fez a descoberta que permitiu à raça colocar sua marca no verso dimensional e se proteger. Quem sabia quantas gerações isso levou? Se Leonel estivesse entre o seu povo, provavelmente teria sido um dos primeiros a dizer o quanto isso era uma perda de tempo. Mas ele poderia dizer isso agora? Claro que não. Leonel se perguntou quantas coisas poderiam ser assim, mas ele também se perguntou quantas coisas inúteis nunca brilhariam dessa forma no final? Será que eles não brilhariam? Ou será que nunca houve alguém grande o suficiente, nascido com acumulação e investimento suficientes, para forçá-lo a? Leonel não tinha certeza de qual seria a resposta. Todas as coisas eram inerentemente úteis ou inúteis. Ou tudo poderia ser útil desde que fossem levados aos extremos. Ele realmente não sabia. Ele só conseguiu se ver de repente olhando para uma estrada vazia. Mesmo quando seu tio o convidou para transmitir algo que seu avô provavelmente passou a vida inteira aperfeiçoando, seu primeiro pensamento foi fugir. Aina, eu não levo as coisas a sério o suficiente? Leonel perguntou. Aina piscou, sem responder imediatamente. Leonel era, de facto, por vezes demasiado desanimado. A única vez que ele realmente levava alguma coisa a sério era quando estava bravo ou enfurecido com alguma coisa, e hoje em dia, a única coisa que poderia levá-lo ao limite eram coisas relacionadas a Aina. Mesmo quando seu pai foi ameaçado por Mikaart, Leonel ficou necessariamente furioso. Seu olhar ficou frio, mas na melhor das hipóteses, ele apenas se concentrou um pouco mais. A crença de Leonel no seu próprio pai era simplesmente elevada e grande demais. Alguém como Mikaart tirar a vida de seu pai era uma piada demais. Ele nem se importava o suficiente para reunir energia para ficar bravo. Claro, se Mikaart fosse membro do culto dos três dedos, seria uma questão completamente diferente. Leonel nunca tinha visto seu pai ser outra coisa senão um brincalhão sarcástico em toda a sua vida. O velho parecia ter apenas um humor constante. Mas Leonel nunca esqueceria o olhar do pai quando disse aquelas três palavras. A raiva, a fúria, a vontade de ver o mundo queimar. Foi justamente por isso que Leonel perdeu o controle ao saber que o culto dos três dedos estava presente, a tal ponto que não descansou até matar todos eles. Mas, e quando Leonel não estava furioso? Ou, e quando as vidas daqueles com quem ele se importava não estavam em risco? Não é que você não leve as coisas a sério o suficiente, é que não há nada que você leve a sério. Com essa sua cabeça, você pensa que não existe uma situação da qual não possa sair, e talvez isso seja verdade. Ter esse tipo de confiança arraigada não é algo que a maioria das pessoas poderia esperar ter, é só que você tem muita confiança, e a única pessoa que parece conseguir colocar um limite nessa sua confiança é seu pai. Aina não tinha entendido isso inicialmente, pois ela também estava confusa sobre por que bastava uma palavra do pai de Leonel para ele de repente dar uma volta de 180º e até beijá-la. No entanto, depois de se conectar com a mente de Leonel repetidas vezes e ver como ele pensava, ela finalmente percebeu. Na verdade, sinto que a razão pela qual você conseguiu me abandonar tão facilmente é que você nunca duvidou de sua capacidade de me reconquistar quando estava pronto. Talvez você nunca tenha pensado nisso com tantas palavras. O olhar de Aina mudou para Leonel, uma luz meio ameaçadora dentro deles. Se Leonel tivesse pensado tal coisa tão explicitamente, ela definitivamente lhe daria uma lição, mesmo que fosse verdade. Mas não é normal que alguém se liberte de suas emoções tão facilmente a menos que haja tal motivo. Muito confiante? O que ele deveria fazer sobre isso exatamente?
Capítulo 1492 Arrogância. Ele estava tão confiante em si mesmo que até pensou que poderia brincar com as emoções de Aina como quisesse e ainda assim recuperá-la? Ele realmente pensava assim? Leonel franziu a testa, achando as palavras difíceis de aceitar, mas ele também não os rejeitou imediatamente. Quer fossem verdade ou não, só o fato de Aina se sentir assim significava que era importante para ele levá-la a sério. Ele teria que abordar tal coisa de frente ou teria que convencê-la de que isso não era verdade. O problema era que, se nem ele tinha certeza, como poderia convencê-la? Além disso, não era como se ele pudesse simplesmente mentir para ela, ele não queria quebrar a confiança dela mais do que já tinha feito. Havia também o fato de que muitas vezes eles também conectavam suas mentes. Leonel apenas ficou em silêncio. Ele era essa pessoa? Ele carregava uma mentalidade tão perigosa? Se Leonel fosse honesto consigo mesmo, a resposta a essa pergunta seria definitivamente sim. Quanto à prova disso, ele não precisava apenas olhar para sua própria bússola moral. Porque ele era um indivíduo tão moral. Muitos pensariam que era porque ele tinha um coração mole, ou era inerentemente virtuoso, ou simplesmente acreditava na santidade da vida humana e na própria vida. Estas seriam as razões que a maioria daria para tal coisa. Mas Leonel era um tipo de animal completamente diferente. Coração mole? Ele nunca teve um. Virtuoso? Ele também não poderia ser considerado isso? A santidade da vida humana? Que tipo de bobagem foi essa? Leonel sempre teve o mesmo motivo. Como não conseguia deduzir logicamente uma métrica objetiva do valor de uma vida, decidiu que todos, independentemente do status, eram iguais. Foi tão simples assim. Ele não era santo, não era virtuoso, não tinha coração mole. Na verdade, pode-se dizer que era bastante frio. Quando ele entrou pela primeira vez na tumba maia e chegou até o fim, tudo para finalmente matar o sacerdote e quase perder a vida para aquela adolescente que estava prestes a ser sacrificada. Pode-se pensar que ele realmente tinha um coração mole. E talvez na prática ele estivesse, mas fundamentalmente, ele não achava isso. Para aquela adolescente, Leonel acabará de matar o padre que estava prestes a dar ao seu povo, e mais importante, à sua família, paz e prosperidade. Ela já estava disposta a dar a vida por esta causa, mas Leonel avançou com as suas próprias ideologias e impôs-lhes a ela. Na verdade, foi pior que isso. Leonel arruinou o ritual porque simplesmente não teve escolha. Se ele quisesse voltar para casa, teria que matar o padre. Foi inerentemente um desejo egoísta que o levou a esse ponto, e ele se sentiu culpado por isso. Porque ele deveria voltar para casa e ainda assim a vida dessa jovem estaria arruinada para sempre. Quem sabia que tipo de punição ela e sua família enfrentariam após a morte do padre? Leonel poderia ter tornado uma situação terrível várias vezes pior. Culpa. Isso mesmo, ele sentiu culpa. Mas isso não era uma emoção? Ele não era extremamente lógico? Ele era. A diferença era que enquanto outros sentiam emoções baseadas em preconceitos arraigados, o código moral de Leonel era decidido pelas suas próprias deduções e pelas duas palavras que o seu pai lhe incutira desde a juventude: respeito e persistência. Foi por isso que Leonel ficou tão fascinado por suas emoções por Aina. Eles não faziam muito sentido, floresciam do nada, e ela parecia ter se agarrado a ele de uma forma que ninguém mais conseguia. Na verdade, a primeira vez que Leonel sentiu que tinha agido de forma irracional também se deveu a Aina, proferindo aquelas palavras desrespeitosas na presença de tantas pessoas e violando uma das suas doutrinas fundamentais, o respeito. As sobrancelhas de Leonel franziram-se ainda mais. Ele não entendia muito bem o que fazer. Leonel não passava muito tempo com a mãe, mas ela disse algo muito profundo durante uma de suas conversas. Foi bem simples: quando alguém te mostra quem é, acredite. As pessoas não mudam a menos que queiram. Embora ela amasse o pai dele, ela nunca o recebeu, não até que ele mostrasse sua própria vontade de mudar. Leonel sempre acreditou ingenuamente, porém, que era muito bom em se adaptar à situação. Contanto que tivesse informações suficientes para mudar logicamente sua posição, ele não se importava em mudar. Ele até pensou que já tinha feito isso muitas vezes. Mas isso era mesmo verdade? Foi preciso que Ania dissesse algo para ele perceber que estava arruinando muitos de seus relacionamentos com organizações por conta própria. E mesmo quando ela apontou isso para ele, ele de repente virou uma nova página. Na verdade, ele ainda era a mesma pessoa. E agora foi preciso que Aina dissesse algo sobre isso para ele perceber onde estava o cerne da questão. Ele estava muito confiante? Não, isso não deveria ser chamado de confiança. Ele era arrogante. Ele tinha um ego superinflado e nem tinha certeza se conseguiria controlá-lo. O que mais o preocupava era, e se realmente chegasse um dia em que ele não conseguisse simplesmente pensar em uma maneira de se livrar de alguma coisa? Seria tarde demais para fazer qualquer coisa até então. No entanto, esta foi definitivamente uma experiência humilhante. Uma raça ainda mais fraca que os humanos conseguiu se tornar tão poderosa seguindo um caminho que Leonel teria jurado que era simplesmente inútil. Esta foi apenas sua primeira passagem pelo verso dimensional mais amplo. Quem sabia quantas coisas havia por aí que ele não conseguiria entender? Talvez houvesse coisas ainda mais fantásticas do que isso nas quais ele nunca tinha posto os olhos. Ainda assim como a Leonor havia dito, mudar uma pessoa não era nada simples. Na verdade, se Leonel começasse a descobrir as verdades por detrás destas coisas que não conseguia compreender, a sua confiança não só aumentaria. Capítulo 1493 não é o melhor. Aina riu. Se você não fosse confiante demais, você não seria você. Leonel ficou sem palavras. Eu sempre fui assim? Você acha que é normal alguém confessar a outra pessoa mais de 500 vezes? Aina piscou inocentemente como se não estivesse cutucando um ponto dolorido. Leonel tossiu sem saber o que dizer. Isso exigiu confiança? Ele nunca pensou muito sobre isso. Ele só queria ouvir uma resposta real dela.
Se ela tivesse dado a ele um sinal de que não queria, ele não teria feito isso nem 2 vezes, muito menos mais de 500 vezes. Vendo a reação de Leonel, Aina revirou os olhos. A maioria das pessoas luta para fazer isso pelo menos uma vez. E se forem rejeitados, podem não tentar novamente durante a vida, muito menos serem persistentes por tanto tempo. Leonel ergueu uma sobrancelha. Por que você parece tão familiarizado com o funcionamento disso? Aina sorriu, sacudindo o cabelo. Você acha que é o único que já me confessou? Sou bastante popular, você sabe. Leonel engasgou com o ar, sua cabeça girando em direção a Aina a ponto de quase esquecer que ainda estava trabalhando em um Dream Rewind neste momento. Os cílios de Aina tremularam inocentemente, como se ela não tivesse dito nada. Leonel era um homem que quebrou os óculos do filho do grande primeiro-ministro só porque olhou para Aina por um segundo a mais. Era seguro dizer que, em circunstâncias normais, ele era um homem bastante ciumento. No entanto, Aina continuou a sorrir como se não tivesse dito nada. Não foi isso que ele ganhou por ser tão confiante a ponto de pensar que ela sempre estaria esperando obedientemente por ele? Mesmo que fosse verdade, ele não tinha permissão para pensar nisso. Ela tinha sua própria mesquinhez, não imagem para defender. Quem? Leonel perguntou. O que, você vai espancá-los? Sim. Leonel assentiu vigorosamente, fazendo Aina explodir em gargalhadas. Ela se dobrou segurando a barriga. Se não fosse pela amarração em seu peito, quem poderia imaginar que tipo de ondulações tal risada sincera teria causado? Eventualmente, Leonel conseguiu terminar sob a provocação de Aina, a primeira arte da força que ele não conseguiu completar finalmente se formando sob seu olhar. Vendo isso agora, seus olhos não puderam deixar de brilhar. Ele realmente conseguiu terminar sem desmaiar. Porém, ele sentiu que isso se devia em parte ao fato de sua mente se tornar mais robusta. Esta é a formação que nos prendeu antes? Aina perguntou. É parecido, muito parecido. Eu tenho que acreditar que a raça Nan provavelmente espalhou isso por todas as suas fortalezas principais. Este é um pouco mais forte. Contanto que o configuremos, não precisaremos mais nos preocupar com a possibilidade de nossa casa ser incendiada novamente. Quando Leonel disse isso, seu olhar brilhou com uma luz fria. Estava claro que ele não havia esquecido nem um pouco disso. Ele definitivamente faria Triana pagar sua vingança 100 vezes mais. O único problema com isso é que ele precisa de metais preciosos para ressoar, a fim de exibir sua maior força. Além disso, precisaremos esculpir as feras também com metais preciosos. A sua força também será decidida pelo quanto investimos. As sobrancelhas de Leonel franziram. Quanto mais precioso o metal, mais difícil era esculpir. A peça fundamental era bastante simples, poderia ser apenas uma laje ou metal com a arte da força esculpida nela. Mas os escultores de feras eram mais complicados. A própria Force Art já possuía certos parâmetros precisos que precisavam ser atendidos para que a ressonância funcionasse corretamente. Se pelo menos uma única coisa estivesse errada, a força não seria exibida corretamente. Essa foi apenas a primeira questão, o problema principal era outra coisa. Leonel já sabia que isso não seria nem de longe o melhor que a raça dos anões tinha a oferecer, mas vendo isso agora, ele percebeu o quão verdadeiro isso era. A formação original foi desenhada em materiais da 7ª dimensão. Esta foi a razão inicial que Leonel pensou para explicar porque ele não conseguia senti-los antes de descobrir a verdade. Contudo, o fato não mudou em nada. Qual foi o problema? Esta formação ressoou com materiais da 7ª dimensão, mas apenas exibiu força da 6ª dimensão. Isso foi mais do que um pouco decepcionante, e embora Leonel já esperasse por isso, ainda assim não pôde deixar de suspirar. Para uma formação que exigia materiais da 7ª dimensão para exibir apenas tal força, não era muito lamentável? Ficou claro que a raça anã fez isso de propósito. Leonel não poderia estar mais certo. Tinha que ser lembrado que a raça anã estava na mesma posição que os humanos anteriormente. Todos olharam para seu território devido à sua fraqueza e foram forçados a uma posição defensiva. Em tal situação, como poderiam ter enviado uma ofensiva poderosa ao domínio humano? Estas zonas representavam pontos no passado onde a raça anã enviou uma vanguarda de alguns dos seus mais fracos, apenas para investigar a situação. Eles não enviaram os seus mais poderosos, nem enviaram os seus melhores recursos. Esta foi outra razão pela qual suas zonas estavam concentradas nos escalões inferiores do Palácio do Vazio. Isso ainda pode ser recuperado. Se eu conseguir materiais fortes da 6ª dimensão, combinar perfeitamente com a ressonância e, em seguida, combiná-los com a voz de Aina, serei capaz de extrair mais força do que eles. Leonel assentiu para si mesmo. Ele teria que estudá-los completamente. Como isso provavelmente seria o melhor que ele poderia encontrar nessas zonas, ele não teve escolha a não ser usar o que tinha. Ele não acreditava que seria capaz de encontrar o segredo escondido dentro deles. Leonel e Aina finalmente conseguiram sair da zona no último dia. Surpreendentemente, não havia ninguém esperando por eles do lado de fora, algo com o qual já estavam acostumados. Parecia que a facção Fio Verde ainda estava lambendo as feridas. Eles chegaram ao poder do Senado mais próximo e trocaram todas as suas missões de uma só vez. Era hora de começar o verdadeiro contra-ataque. Capítulo 1494 não quis dizer. Você quer comprar um imóvel próximo a uma filial do Senado? Dmitri olhou para Leonel e Aina novamente. Seria possível que esses dois fizessem algo um pouco mais normal? Mesmo nas áreas mais fracas frequentadas apenas por discípulos classificados no quadrante, custam dezenas de milhões. E a maioria deles era controlada por discípulos classificados no nível 7 da galáxia, na pior das hipóteses. A localização era simplesmente valiosa demais. Mesmo que houvesse apenas discípulos de baixa classificação por perto, a quantia que você ganharia se acumularia rapidamente, desde que seu serviço fosse decente. Mesmo para um discípulo classificado no topo da galáxia, apenas o grande volume seria capaz de totalizar uma boa soma até o final do mês.
Normalmente, depois de comprar um local assim, você conseguiria recuperar seu dinheiro em cerca de meio ano a um ano, e essa era apenas a média. Se você se tornasse popular, seria muito mais rápido. Então, pode-se imaginar o tipo de dinheiro que grandes facções com territórios inteiros estavam arrecadando. Acredito que deveríamos ser capazes de desafiar um proprietário de terras pelo seu lugar, correto? Leonel pediu para confirmar, ignorando o choque de Dmitri. Na verdade, ele já sabia a resposta para essa pergunta. Acontece que ele também precisaria obter o direito de contestar a permissão de Dmitri. Felizmente, a licença era muito mais barata, apenas um mérito e 100 mil pontos. Era apenas uma barra alta o suficiente para que a maioria não ousasse usá-la casualmente. Afinal, você não poderia simplesmente permitir que alguém desafiasse aleatoriamente como quisesse. Se tal coisa estivesse bem, então o dono de uma loja nunca descansaria. Esse preço, porém, era apenas para alguém que desafiasse o dono de uma loja acima de sua posição. O preço aumentou exponencialmente quanto mais alta a sua classificação fosse em comparação com o seu alvo. Dessa forma, o Palácio do Vazio também manteve um pouco de sua justiça. Tudo bem, tudo bem. Já estou cansado de questionar vocês dois de qualquer maneira. Faça o que quiser, desde que não quebre as regras. Dmitri começou a preparar a licença antes de pensar em algo. Você não deveria se inscrever no Galaxy Rank agora? Os requisitos para alcançar o Galaxy Rank do nível 9 do Quadrant Rank eram bastante simples. Leonel já havia coberto a maior parte deles. Ele já havia reunido méritos de combate mais que suficientes, a parte que a maioria das pessoas considerava mais difícil. Agora, ele só precisava cumprir os outros dois requisitos. A primeira foi acumular o que foi chamado de mérito civil e a segunda foi avançar para a sexta dimensão usando o caminho de Deus. Méritos civis foram méritos obtidos por meios não combatentes. Eles poderiam referir-se a contribuir para a pesquisa, ingressar em uma facção de profissão secundária e completar uma determinada lista de tarefas, ou poderia ser algo tão simples como abrir uma loja e acumular pontos através dela. Contanto que você consiga ganhar um mérito do vazio através de qualquer um desses processos, você pode ser considerado como tendo atingido a marca. Os méritos de combate eram mais difíceis, pois você precisava acumular 10 milhões de pontos de vazio, 10 méritos de vazio e também precisava completar pelo menos uma missão classificada na galáxia. Quanto ao segundo requisito, não precisava de explicação. Ainda não estou pronto. Leonel sorriu. Por que ele deveria estar com pressa? Também havia benefícios em ter uma classificação baixa, mesmo que não fossem tão excelentes quanto não ter uma classificação. Além disso, ele ainda não havia cumprido todos os requisitos. Ele ainda estava no grau 6 da quinta dimensão e ainda estava um pouco longe de ganhar mérito civil. Dito isto, Leonel não estava muito preocupado com seu tier. Com o aumento de sua compreensão de sua força estrela escarlate, ele poderia romper para a quase sexta dimensão e formar sua estrela final sempre que quisesse, assim como ele confiava nela anteriormente. A única razão pela qual ele não fez foi porque, primeiro, ele estava focado em outras coisas, em segundo lugar, ainda não tinha compreendido completamente a visualização de. Todo esse tempo, ele confiou em seu nodo inato para quebrar as algemas de sua mente e não como deveria. Se ele não compreendesse primeiro, seria mais difícil fazê-lo mais tarde e ele não seria capaz de passar os pedaços para seus amigos e irmãos como queria. Porém, com a atual força mental de Leonel, ele não acreditava que isso seria um grande problema para ele. Depois disso, ele ainda teria que aprender sobre o caminho de Deus também. No geral, Leonel não tinha pressa. Ele não poderia deixar o Palácio do Vazio de qualquer maneira, e não havia nada urgente para seu tempo fora das próximas guerras dos herdeiros. Ele poderia se dar ao luxo de estabelecer suas bases de forma mais estável. Dmitri balançou a cabeça e entregou a licença. Tente não destruir muito. E desta vez, por favor, não pendure corpos nus fora do meu galho novamente. No mínimo, não corpos meio castrados. Leonel riu, mas Dmitri não pôde deixar de notar que ele não fez nenhuma promessa. Leonel e Aina deixaram a sessão do Senado e seguiram em linha reta em direção ao próximo destino. Ficou claro que eles já tinham em mente exatamente o que queriam, não houve nenhuma hesitação em seus passos. Logo, eles pararam em frente a um prédio. Este terreno custaria 40 milhões, pelo menos o dobro do preço dos locais mais baratos perto do Senado. No entanto, Leonel ainda o escolheu não pela sua localização mais agradável, mas sim por quem o possuía. Sem dizer uma palavra, Leonel pressionou os dedos indicador e médio juntos, os dedos perfurando para frente em um golpe rápido. Aqueles que sentiram o cheiro de problemas já haviam recuado, começando a assistir a uma distância segura. No entanto, até eles ficaram chocados quando viram o banner e a placa do Green Thread sendo divididos em dois. A placa cai no chão sob o silêncio ensurdecedor. Só porque estavam lambendo as feridas não significava que Leonel tivesse que deixá-los. Capítulo 1495 Você é o único? É isso? Aina perguntou. Apenas o sinal? Leonel riu. Há um prédio perfeitamente bom bem aqui. Se o destruirmos, não teríamos que construir um novo. Teremos apenas que agradecer antecipadamente a Triana. Aina balançou a cabeça. Às vezes ela não conseguia decidir se Leonel era carismático ou exatamente o contrário. Que tipo de pessoa carismática era tão boa em irritar as pessoas? Ela nem sequer sentia boas emoções em relação a Triana, mas de repente se sentiu mal por ela. A essa altura, Leonel havia paralisado tantos membros do povo de Triana que Aina não ficaria surpresa se a maioria estivesse com muito medo de ajudar a facção Fio Verde por mais tempo. Então, ele despiu 3 de seus guardiões da facção mais poderosos e os postou para que todos pudessem ver.
E agora, como se tudo isso não bastasse, Leonel queria mesmo arrebatar um dos seus edifícios. Embora Aina só tivesse estado em um dos hospitais de Triana, era o suficiente para saber que sua facção havia gasto bastante em estética, e era especialmente cuidadosa no uso de materiais que pudessem manter a força anárquica afastada. Não havia dúvida de que o edifício em si valia tanto quanto o terreno onde foi construído ou até mais. Aina pensou que Leonel iria destruí-lo completamente, mas quem sabia que ele seria realmente desavergonhado o suficiente para falar em apenas mantê-lo? Eu não sabia que você poderia ser tão sem vergonha. Ainda estou me contendo, disse Leonel com orgulho, como se tivesse sido elogiado. Se eu realmente desse tudo de si, estaríamos no terceiro bebê agora. Aina não sabia o que dizer. Como ele conseguiu fazer isso sobre fazer bebês de novo? Ele não tinha mais nada em mente? Eles estavam prestes a entrar em uma batalha. Como se os pensamentos de Aina fossem algum tipo de pista, as portas do centro de tratamento se abriram, 3 indivíduos saíram ao mesmo tempo. Ficou claro que a comoção do sinal dele se dividindo em 2 e caindo no chão não foi pequena, alertando até tantos. Quando viram que eram Leonel e Aina na frente deles, suas expressões mudaram. Até agora, quem da facção Fio Verde não teria ouvido falar desses dois? Leonel não esperou, segurando a licença que acabará de adquirir. Vou desafiar sua vitrine hoje. Suas palavras eram simples e não carregavam a mesma expressão sorridente que ele tinha para Aina. No entanto, só eles foram suficientes para que a multidão que se acumulava reagisse como se um balde de água tivesse sido jogado em óleo quente. A expressão do jovem de cabelos verdes que liderava o grupo mudou antes de se tornar desagradável. Por que é que muitos terrenos perto das filiais do Senado eram tão valiosos? Um dos motivos foi a segurança inerente à região. Lutar dentro de uma seção do Senado era proibido e, inconscientemente, estendia esse alcance também para a vizinhança geral da seção. No entanto, Leonel claramente não era uma pessoa com tais escrúpulos. Estava claro que Leonel acreditava que sua facção era alguém que ele poderia intimidar casualmente sempre que quisesse. Muitos já haviam reconhecido sua força, e era justo que se pudesse dizer que sua facção havia começado as coisas. Mas ele achava que poderia ser tão casual ao desafiá-los? Leonel passou um ano em reclusão e acabará de entrar no Palácio do Vazio, então como ele poderia saber sobre as provações e tribulações que sua facção já havia passado? A família Viror não era nem de longe tão forte quanto a família Morales, para começar, nem poderia se comparar às famílias Constellation, ou aquelas outras famílias nobres que dirigiam organizações importantes como Shield Cross Stars ou Force Crafters Guild. E ainda assim, apesar de não terem esse histórico, eles conseguiram conquistar um monopólio para si mesmos, não apenas com seu trabalho duro, mas também com o talento de sua futura matriarca Triana. Por mais que Leonel e Aina pensassem que tinham sido intimidados por sua facção, quando acabaram de começar, eles enfrentaram coisas muito piores. Então, do ponto de vista deles, Leonel e Aina estavam se superestimando. Pelo menos naquela época Triana ainda tinha o apoio de sua facção. Mas aqui mesmo, havia apenas esses dois. Eles achavam que eram suficientes? O jovem avançou, uma pesada corrente preta aparecendo em suas mãos. Sem esperar por outra palavra, ele sacudiu os pulsos, fazendo com que avançasse como uma maré. As sombras das correntes pareciam bloquear todas as vias de retirada. O ataque foi rápido e poderoso, mas flexível e sutil ao mesmo tempo. Leonel raramente havia lutado contra especialistas em correntes e chicotes no passado, mas não havia dúvida de que esse jovem era o mais habilidoso que já tinha visto. Sua mão tremia e um de seus dedos flexionou enquanto espear força acumulava. Ele estava prestes a avançar quando Aina agarrou seu pulso. Eu deixei você se divertir da última vez porque você estava com raiva, mas desta vez a culpa é minha. Você acha que é o único com temperamento? Aina olhou para Leonel antes de ignorá-lo completamente e dar um soco. Naquele momento, o que soou como um trovão quebrou as sombras serpenteantes, revelando a imagem do chicote principal, apenas para colidir com o punho de Aina. Comparado ao peso da corrente, o braço esguio e o punho pequeno de Aina pareciam muito frágeis. E no entanto foi exatamente esse soco frágil que parou a corrente em seu lugar, enviando uma onda de energia através de seu corpo e fazendo com que o pulso do jovem que a controlava se quebrasse. Um grito de horror soou, mas Aina já havia desaparecido de seu lugar, com o pé batendo levemente no chão enquanto uma onda de névoa carmesim a envolvia. Leonel pareceu perceber naquele momento que Aina não tinha apenas melhorado um pouco, ela estava agora na quase sexta dimensão, e sua força mostrava isso. Capítulo 1496 Pilha. Os 3 que vieram caíram um após o outro, incapazes de durar até mesmo algumas trocas com Aina. Eles se contorciam no chão, seus corpos doendo de dor. Naquela época, Aina só permitiu que Leonel lutasse por ela porque gostou bastante da sensação de ele protegê-la. Contanto que não fosse uma situação de vida ou morte, ele não se importava em ser um parceiro dócil à sua direita. No entanto, por mais que gostasse disso, ela também gostava de lutar e podia sentir um oponente poderoso dentro de si. Se ela não reivindicasse esta batalha para si e deixasse Leonel atacar primeiro, ela nem teria a chance de se arrepender mais tarde. Quando Leonel começou a lutar, esqueceu-se de todo o resto. Às vezes ele parecia ainda mais maníaco por batalhas do que ela. Os 3 jovens que caíram no chão não conseguiram se levantar. O estilo de luta de Aina não parecia tão selvagem ou assassino quanto o de Leonel, mas só eles sabiam que Aina talvez fosse ainda mais cruel. Leonel poderia arrancar um braço, mas a ofensiva de Aina parecia garantir que eles quebrariam ossos e vazariam órgãos internos nos piores lugares. Eles não conseguiam nem respirar sem sentir como se cacos de vidro estivessem alojados em seus pulmões. Naquele momento, a mesma figura que Aina esperava saiu. A jovem estava envolta no que parecia ser uma armadura de couro verde que se agarrava firmemente
somente as suas curvas. Videiras, flores e até mesmo um pedaço ocasional de casca de árvore decoravam sua armadura, tornando difícil dizer se era couro de verdade ou se era apenas um tipo especial de planta. Leonel soube imediatamente quem era aquela jovem. Claro, isso não foi pelo nome ou pelos feitos dela, mas sim pelo papel que ela desempenhou. Os pensamentos dos 3 jovens que atacaram inicialmente não estavam errados. A facção Fio Verde, de fato, passou por muito para atingir seu nível atual. Como tal, eles tinham muitas políticas em vigor para se protegerem, políticas com as quais Leonel estava mais familiarizado devido à sua compra de informação. Cada uma das propriedades de Triana era protegida por uma potência. Essas potências foram o núcleo da força da família Viror nesta geração. Triana poderia ter sido a melhor, mas ela fez com que outros de sua idade seguissem seus passos, alguns mais poderosos que outros. Uma dessas chamadas potências era Rosomon, com quem Leonel teve um desentendimento. Esta senhora aqui era claramente outra. Ela estava apenas no nível 3 da 6ª dimensão, mas apesar disso, sua presença fez com que Moni, Elliot e Jova, que estavam todos no nível 4, parecessem pequenas marés em um dia lento. Ficou claro que no Palácio do Vazio, nível era a última medida que você deveria usar para avaliar a força de alguém. Subestimar alguém porque seu nível era baixo pode muito bem fazer com que você sofra muito. Não havia dúvida de que esta mulher estava muito próxima ou já estava dentro do percentil 97, tendo levado cerca de 5 anos ou menos para passar de discípula nominal a discípula classificada na galáxia. Vendo o estado de seus 3 familiares, a jovem franziu a testa antes de olhar para Aina. As 2 mulheres se moveram imediatamente. A jovem de couro verde e pedaços da natureza virou a palma da mão para revelar um chicote verde esmeralda. Ao mesmo tempo, o anel espacial de Aina tremeu, revelando um longo lenço de seda serpenteante que se enrolava acima de seus braços, seguindo-os até o ombro e ao redor da nuca. Aina parecia ter acabado de usar um chale, mas ficou claro à primeira vista que ele não a tocava. Chicote e pano foram disparados, no entanto, quando se encontraram. Em vez de ouvirem os sons de um chicote estalando, houve apenas um baque suave e reservado. As 2 mulheres flutuavam com uma velocidade assustadora, seus 2 estilos pareciam completamente diferentes. O chicote da jovem era rápido, duro e direto ao ponto, mas o tecido de seda de Aina parecia fluir suave e lentamente, redirecionando toda a força que enfrentava sem a menor pressa. Isso parecia pintar a ilusão de que Aina estava passando por momentos simples, mas o olhar de Leonel permaneceu estreitado. Seus estilos de luta eram diferentes, mas ainda eram iguais. Claro, a jovem ainda não tinha usado suas runas divinas, e quanto a Aina, desde quando esse era seu estilo habitual. Ela estava tentando aprender algo completamente diferente do habitual e estava claramente usando essa jovem como pedra de amolar. Tudo bem, vocês 2 continuem brigando então. Estarei lá dentro. Leonel acenou casualmente com a mão e caminhou pelo campo de batalha. Quanto a se preocupar com Aina, ele não sentiu que precisava. Se a jovem não tivesse vantagem agora, ela nunca conseguiria. A jovem tentou impedir Leonel, mas rapidamente descobriu que não conseguiria escapar de Aina, mesmo que tentasse. Foi só então que ela, que pensava que ainda estava se contendo e ainda poderia administrar a situação com facilidade, de repente percebeu que isso estava muito longe da verdade. Assim, uma cena estranha aconteceu. Aina e a jovem travavam um confronto, mas de vez em quando outro corpo saía voando da loja. Se essa pessoa tivesse sorte, seria atirada pela porta. Se não tivessem sorte, seriam atirados pela janela. A pilha de membros da Green Thread Faction continuou a crescer. Sem escolha, a jovem só poderia rugir, liberando suas runas divinas e esperando terminar sua batalha com Aina rapidamente. Mas quem poderia imaginar que o corpo de Aina iria florescer de repente, delicadas tatuagens pretas se estendendo por sua pele e forçando a jovem a entrar em ação. Mais um impasse. Não foi um impasse. Os ferimentos pareciam acumular-se rapidamente no corpo da jovem. Sua ansiedade jogou contra seus pontos fortes. Ela nem percebeu que no momento em que Aina tirou o primeiro sangue, a batalha já havia terminado. Mas isso era algo que ela aprenderia muito em breve, quando Aina extraísse dela todos os benefícios que pudesse e a adicionasse à pilha. Capítulo 1497. Muito em breve. Leonel deu um tapinha nas mãos e abriu as portas duplas de vidro do centro de tratamento por dentro, sorrindo para Aina. Neste exato momento, ela tinha um leve brilho de suor em seu corpo, mas isso só parecia torná-la mais atraente. Aina não usava maquiagem desde a chegada da metamorfose, mas ela só parecia ficar mais perfeita com o passar dos dias. Mesmo neste estado, ela parecia muito bem. Se não fosse pelo status de Leonel, quem poderia imaginar quantos problemas sua beleza lhes teria trazido? Lutar contra Leonel era uma coisa, mas roubar sua mulher era uma questão completamente diferente. As coisas relacionadas ao casamento e futuros noivados eram todas decididas principalmente pelas famílias. Considerando quem eram os pais de Leonel, mesmo que ele não se tornasse o herdeiro aparente da família Morales, eram poucos os que ousavam interferir nisso. Mesmo quando se tratava de Elliot falando em despir Aina, isso era mais uma tática assustadora do que qualquer outra coisa. Fazer algo como humilhar a futura esposa de Leonel estava alinhado com a castração de um indivíduo, era realmente importante. Pela mesma razão que a castração era um tabu, cruzar a linha dessa forma não era algo que muitos fariam. Somente aqueles que não se importavam em dar cara à família Morales ousariam fazer alguma coisa com Aina. Ou mais precisamente, ouse levar as coisas longe demais com Aina. Pode-se dizer que Leonel definitivamente se beneficiou novamente de seu status. Ou então uma mulher como Aina, que definitivamente entraria em breve no Queen Beauty Rankings, não seria alguém que ficaria sentada à toa e observando um novato como Leonel cortejá-la sem desafio.
Leonel sorriu para Aina e deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Bem-vinda ao seu palácio, minha rainha. É um pouco pobre, mas contente-se com isso por enquanto. Vou encontrar o melhor para você muito em breve. Aina riu e balançou a cabeça, mas os membros da facção Fio Verde, ainda tentando se levantar do lado de fora, quase vomitaram mais bocados de sangue, desta vez de raiva e não de ferimentos. Gasto? Sem contar a riqueza de Force Herbs e outros medicamentos que eles armazenavam para o tratamento de seus pacientes, apenas os materiais, a arquitetura e a própria construção custaram quase 50 milhões de Void Points. Esta não era uma quantia que a maioria dos discípulos classificados na galáxia poderia ganhar sem várias décadas de esforço. Mas até mesmo ousar gastar tudo de uma só vez era outra questão. Muito poucos ousariam tolerar tal coisa. No entanto, o casal nem pareceu ouvir suas queixas ao fechar as portas e entrar no espaçoso saguão. Então o que fazemos agora? Aina perguntou. Ela havia deixado todo o planejamento para Leonel, e esse homem realmente não se importava em explicar as coisas com antecedência. A essa altura, ela tinha acabado de aprender a se comprometer e a aceitar certas coisas como elas surgissem. Bem, primeiro, ainda há pacientes aqui. Precisamos tratá-los primeiro. Eles serão nossa vanguarda e também nossa propaganda. Aina ergueu uma sobrancelha antes de assentir em compreensão. Mas teremos problemas além disso, ela respondeu. Mesmo que se espalhe de boca em boca que nosso serviço é bom, para começar, poucos se atreveriam a vir aqui. Tenho quase certeza de que a facção deles tirará uma página do seu livro. Aina olhou para Leonel, mas ele apenas riu disso. Claro, Leonel também pensou nisso. Qual foi a arma mais forte de uma grande facção? Obviamente foi intimidação. Alguém poderia ter medo de Leonel, mas ele ainda era uma pessoa solteira, havia tantos lugares onde ele poderia estar ao mesmo tempo. Mas a facção Fio Verde praticamente controlava todos os remédios nas classificações nominal, quadrante e galáctica, tendo eliminado toda a sua concorrência. Mesmo que outros temessem Leonel, ele não poderia lidar com todos que precisavam de tratamento nos centros médicos de Treana, certo? Além disso, Leonel não teve coragem de fazer tal coisa de qualquer maneira. Uma razão pela qual ele não destruiu este edifício foi que ele era mais útil intacto, mas a outra razão foi que ele não queria prejudicar as pessoas que não estavam relacionadas com este assunto. Pensei em algumas maneiras de lidar com isso. Mas o primeiro e mais importante neste momento é o anonimato. Escolhi um local próximo a uma sessão do Senado não por questão de segurança, não seria seguro aqui de qualquer maneira depois que os ofendemos, e nem por causa do trânsito, afinal quando terminarmos as pessoas estarão se aglomerando. Eu escolhi isso porque haverá uma negação plausível. Quando eu terminar, será impossível dizer se alguém veio aqui para visitar a sessão do Senado ou se veio para ser tratado. No final, o fluxo será tão grande que não terá mais importância. Então vamos lidar primeiro com esses pacientes, depois podemos passar para a próxima etapa, onde você terá que ocupar o centro das atenções. Acontece também que há alguém aqui que deve ser de alguma forma útil para nós. Aina ergueu uma sobrancelha, mas não falou muito. O processo foi rápido. O número de pacientes chegava a dezenas, mas a combinação das habilidades de Leonel e Aina, sem mencionar a experiência desta última, parecia que eles foram abençoados por algum tipo de Deus. Em circunstâncias normais, os pacientes provavelmente relutariam em serem tratados por alguém que não conheciam, mas os discípulos do Palácio do Vazio geralmente não tinham esse luxo. E como a comoção não os alcançou, muitos não tinham ideia de que os dois nem faziam parte da facção Fio Verde até serem dispensados. O que surpreendeu os que estavam do lado de fora foi que muitos que haviam entrado meio mortos começaram a sair poucos minutos depois nas melhores condições de suas vidas, apenas para ficarem chocados ao saber da crescente multidão que não foi a facção do Fio Verde que os tratou. De forma alguma. Tudo bem, vou me concentrar em construir a formação para proteger este lugar. Aina assentiu. Então irei para a facção da Pílula da Força. Arrasam, Leonel disse rindo. Quem mais diz isso? Você está ficando velho. Leonel só pôde observar os quadris de Aina balançando ao longe. No final, ele sorriu e se concentrou em sua tarefa. Muito em breve, sua namorada estaria deixando o Palácio do Vazio em outro choque, então como ele poderia ficar para trás? Capítulo 1498 Pior que o Inferno. Enquanto Leonel trabalhava, as notícias começaram a se espalhar rapidamente pela facção Fio Verde e além. Era muito raro que desafios como esse acontecessem entre facções, muito menos que dois indivíduos sem uma facção subitamente corressem para desafiar uma facção por conta própria assim. O assunto só se tornou mais quente quando se considerou que a facção Fio Verde acabará de ser promovida ao grau prata. Leonel, porém, estava tão concentrado na tarefa que tinha em mãos que nada mais parecia ter importância para ele. Porém, o que ninguém poderia esperar é que neste dia a situação mudaria completamente. Estrondo, 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 estrondo. Mesmo que ele não quisesse neste momento, Leonel não teve escolha a não ser acordar, a reação repentina da arte da força incompleta quase o jogou no ar. Leonel tossiu violentamente, sua expressão distorcida. O chão tremeu e estremeceu, a terra que parecia tão resistente e impenetrável antes de se dividir em várias regiões. Que diabos? Leonel procurou algo para se estabilizar, seu olhar ficando frio enquanto ele examinava as possibilidades. Sua cabeça se virou, olhando na direção por onde Aina havia saído, mas de repente ele percebeu que já fazia meio-dia desde então. Ele estava tão concentrado que não percebeu o tempo passar. Isso não foi inesperado, Leonel já estava preparado para que ela se ausentasse por um tempo. De acordo com o plano original, Aina seria certificada pela Force Pil Faction. Leonel tinha fé que Aina teria um desempenho surpreendente. Assim que o fizesse, seu nome se espalharia por uma razão diferente de suas proezas de combate, e então os próximos passos fluiriam muito mais suavemente. De acordo com as estimativas de Leonel, Aina provavelmente demoraria tanto tempo para ter sucesso. Mas antes que ela pudesse retornar,
Algo parecia ter acontecido com o Palácio Violeta. Antes que Leonel pudesse pensar mais, a frieza em seus olhos desapareceu e um portal do tamanho que ele nem conseguia imaginar apareceu. O Palácio do Vazio em si já era maior do que qualquer construção que Leonel já tinha visto. Suas montanhas e luas surgiram na vastidão do espaço, estendendo-se por dezenas de larguras e alturas de planetas. No entanto, este portal parecia diminuí-lo em tamanho. Não importa onde você estivesse, se no sopé da montanha ou no topo, e se você ainda estava na quinta dimensão ou no poço da sétima. Não havia uma única alma presente que não sentisse como se suas almas estivessem sendo sugados para fora de seus corpos. Isso é, uma zona. Leonel não conseguia respirar. Não fazia sentido. As zonas do Palácio do Vazio já deveriam ter sido limpas há muito tempo. As únicas que permaneceram abertas para missões foram as zonas únicas mantidas abertas para que seus recursos pudessem ser aproveitados. Não fazia sentido que uma nova zona aparecesse de repente como esta. E por que era tão grande? Leonel mal conseguia inclinar a cabeça para o céu para encontrar uma enxurrada de auras poderosas correndo pelos céus, cada uma delas com uma expressão séria. Era difícil dizer se eles entendiam o que estava acontecendo ou se estavam tão confusos quanto todos os outros. Mas naquele momento nada parecia importar. Incapaz de fazer qualquer coisa para impedi-lo, o Palácio do Vazio e todos os seus alunos, professores e voluntários foram engolidos inteiros. Em um local distante, a cabeça de Velasco se ergueu e sua expressão mudou. Se Leonel estivesse aqui para ver o pai, seu coração teria parado de bater. Isso era algo que ele nunca tinha visto antes. Logo, a expressão chocada de Velasco passou de surpresa para fúria desenfreada, seus óculos quebrando e quebrando sob a pressão. Pedaços e cacos ameaçaram cegá-lo, mas ele nem piscou uma única vez. Uma arte que tinha sido formada de materiais da sétima dimensão quebrou e atacou o local mais vulnerável de seu corpo, e ainda assim eles ricochetearam em suas íris como se encontrassem uma parede de aço. Do começo ao fim, o pai brincalhão de sempre nem sequer vacilou. A fúria de Velasco quebrou os limites da realidade, o planeta sobre o qual ele estava passando de buraco a perfurado em um piscar de olhos. Era como se uma haste enorme tivesse ido do Polo Norte ao Polo Sul, com o núcleo sendo destruído. Só assim, um planeta da oitava dimensão foi feito em pedaços, sua implosão caindo em cascata nos arredores como a erupção de uma supernova. Velasco ficou muito tempo sem dizer nada, apenas olhando para longe. No entanto, sua expressão tornou-se cada vez mais calma até o ponto em que parecia que nada havia acontecido. Até que ele explodiu em gargalhadas. As ondas soníquicas que saíam de seus pulmões formavam círculos concêntricos nas profundezas do espaço, as ondas quebrando e quebrando o espaço. Aparentemente não parecia diferente de uma risada normal. Na verdade, até parecia jovial. Mas quem conhecia Velasco sabia que ele estava absolutamente furioso, completamente enfurecido. As últimas pessoas que ouviram essa risada foram as do Palácio do Vazio, há quase 30 anos, e agora ela apareceu mais uma vez. Por que ele estava aqui em primeiro lugar? Porque ele estava caminhando e massacrando através de um domínio diferente, em vez de ficar ao lado de sua esposa e desperdiçar horas provocando aquele filho inútil dele. Foi justamente para que ele pudesse ter certeza de que exatamente isso não aconteceria. E no entanto, eles realmente ousaram testar seus resultados assim. Parecia que como ele havia desaparecido por tantos anos para poder criar o filho, eles haviam esquecido quem era Velasco Morales. Ele os faria pagar caro. E se um único fio de cabelo fosse danificado na cabeça de sua esposa, ele lhes mostraria algo pior que o inferno. Quanto ao filho, bem, ele sempre poderia fazer outro. Capítulo 1499 Vicioso. Leonel acordou de repente, seu corpo disparando para cima enquanto seus nervos estavam ao extremo. Sua mente estava acelerada, examinando tudo ao seu redor. Mas ele finalmente não encontrou nada. Ele estava nas profundezas de uma floresta, mas era estranhamente verde. Ele não via tanta vegetação há mais de um ano, desde que ficou preso no Palácio do Vazio. Mas isso não o deixou nem um pouco à vontade. Todo o Palácio do Vazio não foi engolido? Então, como foi que ele não estava mais onde estava antes? Há quanto tempo ele estava fora disso? Alguém o trouxe aqui? Não, isso não fazia sentido. Por que alguém simplesmente o jogaria no meio de uma floresta e depois fugiria? Ele podia sentir qualquer coisa nas proximidades. Leonel respirou fundo e se acalmou. Então, ele pulou na árvore ao seu lado antes de cair novamente. Seus olhos se arregalaram. Este mundo? Onde ele estava? Ele havia se acostumado com a atmosfera da sétima dimensão do Palácio do Vazio e saltou de acordo. Mas ele realmente não saltou tão alto quanto achou que deveria? Não poderia ser. Este era um mundo da oitava dimensão? Isso também não fazia sentido. A combinação da densa força anárquica e sua atmosfera culminante da sétima dimensão deveria ter tornado o Palácio do Vazio não menos difícil de navegar do que qualquer mundo da oitava dimensão. Na verdade, definitivamente havia mundos da oitava dimensão que não podiam ser comparados ao Palácio do Vazio nesse aspecto. No entanto, a supressão que Leonel sentiu em seu corpo e seu índice de habilidade foi igualmente grande, se não maior. Leonel nem queria pensar no que isso significava. Que tipo de zona era essa? Foi então que algo na mente de Leonel clicou de repente, uma faísca de relâmpago explodindo em sua Dreanscape. Quando percebeu, ele sentiu seu coração tremer. Ele só tinha um pensamento. Foi este o fim da raça humana? Leonel respirou fundo e sua expressão ficou totalmente fria. A pressão que ele sentiu de repente foi diferente de tudo que ele já havia experimentado antes. Com toda esta conversa sobre zonas únicas, controlá-las e manipulá-las, Leonel teve um pensamento que nunca pôs em ação. E se você usasse zonas como armas de destruição em massa? E se de repente você prendesse todos os maiores gênios de uma raça em uma única zona? Quanto ao limite de entrada, quem se importava? Na verdade, não seria melhor repassar essa contagem? Leonel já havia experimentado isso pessoalmente.
Quando ele entrou na Zona Camelot, os membros da Legião de Caçadores e da família Adurna haviam morrido, após serem transformados em fantoches de mortos-vivos. Porém, depois que Leonel os libertou, a Zona os registrou novamente como seres vivos. E como Leonel havia tirado Little Blackstar do globo de neve pela primeira vez naquela época, a Zona registrou mais uma pessoa. A pena para mais uma pessoa não foi muito severa, mas o limite de tempo deles ainda estava restrito. Mas, e se você passasse por cima de 2 pessoas? 10? 100? Vários milhares? Milhões? Havia facilmente milhões de jovens no Palácio do Vazio, e esses eram apenas os jovens. E os indivíduos mais velhos? E se esta Zona também contasse as bestas amaldiçoadas nas montanhas, assim como contaram a pequena estrela negra naquela época? A essa altura, a pena seria tão severa que todos poderiam estar liquidados. Leonel não ficaria surpreso se já tivessem ultrapassado o limite de tempo. Mas ele não conseguiu nem verificar porque não tinha mais o dicionário ao seu lado. Foi um golpe de mestre, de fato. Quem fez isso precisava da capacidade de assumir o controle de uma zona, mudar sua localização, e Leonel tinha certeza de que também teria que ser capaz de manipular o tamanho da zona. Afinal, se a zona fosse muito pequena, como ela iria engoli-los assim? A expressão de Leonel só ficou mais fria quanto mais ele pensava. Isso não foi apenas cruel, foi tão bom quanto cometer genocídio em uma escala impossivelmente grande. Todos que foram sugados para esta zona nunca seriam capazes de retornar. Leonel respirou fundo e seu coração finalmente desacelerou. Ele não pôde deixar de zombar internamente, sua mente atingindo um nível de foco sem precedentes. Ele definitivamente não podia mais dizer que estava entediado. Parecia que era hora de ele descobrir se esse era o desafio que ele não conseguiria superar ou se nem isso bastava. Nesse momento, o farfalhar das folhas chegou aos ouvidos de Leonel. Ele não pareceu nem um pouco surpreso com isso. No momento em que não conseguiu pular na árvore, ele já sentiu que algo assim aconteceria. A comoção que ele causou não foi pequena. Naquele momento, um grupo de meia dúzia apareceu. Mas quando Leonel viu a aparência deles, seus olhos não puderam deixar de se estreitar. Não foi que ele os tenha reconhecido, ou que tenha ficado surpreso por não tê-los reconhecido. Em vez disso, ele simplesmente não esperava tal coisa. O grupo que o cercava usava roupas que datavam da Idade da Pedra. As mulheres usavam peles de animais para cobrir o peito e as nádegas, enquanto os homens usavam apenas a última. Todos eles empunhavam lanças de madeira e olhavam para Leonel com uma luz ameaçadora em seus olhos. Sem hesitar, todos avançaram ao mesmo tempo, mas Leonel não fez ainda mais. Justamente quando parecia que todos iriam espetá-lo, as pontas de suas lanças se quebraram em uma chuva de cinzas, deixando-os observando em estado de choque enquanto suas armas desabavam no chão. Apesar de suas armas parecerem simples, qualquer arma esculpida em um mundo desse calibre seria forte. Eles estavam acostumados a caçar feras dezenas de vezes ao lado de Leonel sem medo, mas de repente sentiram seus corações se contraírem. Eles rugiram, latindo numa língua que Leonel nem conseguia entender. Mas mesmo quando 2 deles pareciam decididos a continuar, outro sente os joelhos, seguido por um segundo e depois um terceiro. Capítulo 1500 Forte. O olhar de Leonel se aguçou, golpeando com 2 palmas, uma bem à sua frente e outra à sua esquerda. Embora alguns tenham caído de joelhos, outro contingente optou por atacar diretamente. Ficou claro que esses indivíduos não tinham a mesma opinião, e ele ainda não conseguia entender que idioma eles estavam falando. Tudo o que ele sabia era que eles pareciam estar completamente enfurecidos com sua mera existência. Uma onda de dor percorreu os braços de Leonel, fazendo com que suas pupilas se contraíssem. Essas pessoas, ele tinha certeza de que não estavam no nível dele. Como eles eram tão fortes? Os quadris de Leonel giraram, sua abordagem mudando num piscar de olhos. A partir de uma abordagem direta, seus movimentos tornaram-se como água corrente, desviando a força dos 2 que o atacaram para os lados. Seu peso mudou, seu cotovelo desceu em direção à cabeça de um deles enquanto eles perdiam o equilíbrio e tropeçavam para frente. Um estalo nauseante ressoou, mas o choque que subiu pelo braço de Leonel fez seu corpo tremer, fazendo com que ele quase perdesse o momento de atacar o segundo indivíduo. Ele instigou o Druinsense em ação, dividindo a sensação em milhões de maneiras e entorpecendo a ponto de a reação inicial de seu corpo se reduzir a quase nada. Aproveitando sua recuperação e sua mudança de impulso para uma única perna, ele levantou o outro pé, batendo a canela no nariz do segundo guerreiro cambaleante. Um jorro de sangue seguiu-se a outro estalo nauseante. Com a mesma rapidez, ambos caíram no chão, fazendo com que aqueles que escolheram se ajoelhar se encolhessem ainda mais. Para eles, os movimentos de Leonel estavam além da sua compreensão, mas só o próprio Leonel sabia quanta pressão ele estava sofrendo agora. A força dessas pessoas não era menor que a dele, só que sua técnica era muito mais refinada que a deles e sua capacidade de se adaptar e reagir estava muito além da imaginação deles. Se todas as coisas fossem iguais, Leonel teria perdido se os 2 se unissem contra ele. E mesmo que ele pudesse lutar contra eles 1 contra 1, ele rapidamente se encontraria em uma briga violenta. Teria sido difícil dizer quem ganharia ou perderia. Felizmente, naquele momento, Leonel mudou de seu estilo mais direto e implementou conceitos de Gentoo em seus movimentos. Senão, ele esteve muito perto de sofrer agora. Mesmo que seus ossos não tivessem fraturado, seus ombros poderiam ter se deslocado. Foi difícil para Leonel aceitar isso porque ele não sentia a pressão da 6ª dimensão por parte dessas pessoas. Mas pelo que ele sabia do verso dimensional, a menos que você fosse um gênio surpreendente das outras raças, não havia como alguém na 5ª dimensão poderia tê-lo colocado em tal estado. Dos que ele conheceu, talvez apenas a Mary, Aina e Miguel pudessem se igualar a Leonel enquanto ainda estavam na 5ª dimensão. E isso foi apenas força bruta. Na verdade, Leonel não achava que poderia perder para alguém com a mesma força. Parte do motivo provavelmente foi por causa da arrogância que Aina havia falado sobre ele, mas outra parte era justificada.
Quando Leonel disse que poderia vencer Aina 10 em cada 10 vezes e ser espancado por ela momentos depois, seus pensamentos nunca mudaram. Se tratasse de uma questão de vida ou morte onde ele pudesse dar tudo de si, e ele realmente tivesse intenções de vencer, ele sentia que alguém teria que estar na 7ª dimensão, pelo menos, para fazê-lo realmente se desesperar. O maior trunfo de Leonel à sua mente era algo que a maioria simplesmente não conseguia contrariar. Ainda assim, embora ele tenha derrotado facilmente esses poucos indivíduos, a força deles o surpreendeu. Eles provavelmente estavam na 5ª dimensão? Mas eles realmente tinham tanta força? Não posso dizer que dimensão eles são, não tenho ideia. As sobrancelhas de Leonel franziram. Ele nunca teve problemas em contar a dimensão de alguém, desde que estivesse perto da sua ou abaixo dele. Mesmo para aqueles que estão muito acima, não foi muito difícil adivinhar pelo processo de eliminação. Mas isso, e essa linguagem, eles não são humanos. Por que não consigo entender? Isto foi outra coisa que deixou Leonel perplexo. A essa altura, ele nem precisava mais usar tesouros de tradução de idiomas porque aprender um novo idioma para ele havia se tornado muito mais fácil. Especialmente porque os mais altos escalões do domínio humano falavam praticamente o mesmo idioma, mesmo quando a linguagem era um pouco diferente da que ele estava acostumado. Sua mente se tornou rápida o suficiente para captar as peculiaridades rapidamente e se ajustar. Ele fez algo semelhante no planeta Luknix. No entanto, essa linguagem era tão diferente que ele não a havia compreendido, mesmo depois de ouvi-la falar por tanto tempo. A carranca de Leonel se aprofundou. Sem o espaço interno do cubo segmentado para confiar, ele não tinha um dispositivo conveniente para retirar agora. Eu preciso recuar. Essas pessoas já são tão poderosas e nada nelas grita liderança, caso contrário não estariam tão divididas sobre como reagir a mim. Precisarei encontrar tempo para explorá-los e compreender sua língua primeiro, depois poderemos considerar o próximo passo. Com a velocidade de raciocínio de Leonel, os dois que ele derrotou caíram no chão quando ele tomou uma decisão. Uma forte força da luz girou em torno dele e suas 3 caudas ilusórias apareceram mais uma vez. Com um passo, ele saltou para as árvores que conseguiu alcançar antes, desaparecendo em suas dobras. Ele não perdeu o suspiro e o choque dessas pessoas quando viram o uso da força. Mas ele só pôde notar isso e desaparecer. Ele se envolveu em uma fina camada de força estelar etérea e se escondeu nas árvores, observando o grupo e planejando segui-los. Não muito tempo depois, ele provou estar correto quando um homem corpulento que parecia muito com seu líder apareceu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.